Olá, Papudo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou o Rafael Petroco e hoje nós vamos conversar com um dos fotógrafos mais queridos e que menos tem agenda para gravar podcast neste Brasil. Mas antes, recadinhos dos nossos patrocinadores, afinal eles apoiam e mantêm a gente aqui produzindo conteúdo para vocês. Nosso primeiro recadinho é da nossa querida Digipix, que é a empresa que faz você ganhar mais dinheiro, porque foto no HD é dinheiro perdido. Então entra lá no site da Digipix, conheça toda a linha de produtos que ela oferece para você valorizar o seu negócio. Quando eu falo valorizar, é tanto do lado financeiro quanto do lado psicológico, digamos assim. Porque você vai mostrar mais o seu trabalho. As pessoas vão folhear os álbuns, vão ver os quadros, os presentes, enfim. Tudo que está guardado no HD é dinheiro parado. E você precisa fazer dinheiro para conseguir viver da fotografia, não é mesmo? Porque fotografia, afinal de contas, é um negócio e a gente precisa administrar bem para a gente estar bem e gostar daquilo que está fazendo. Então acesse agora digipixpro.com.br, conheça toda a linha de produtos e tire essas imagens, as suas fotografias do HD e transforme em dinheiro. O segundo recadinho, a gente sabe, e a gente vai falar no episódio de hoje, que as redes sociais são super importantes para divulgar o nosso negócio, para as pessoas conhecerem o nosso trabalho. Mas é super importante que você tenha o seu escritório online. E o que eu quero dizer com escritório é tenha o seu site, porque aí você deixa ele com a sua cara, posta o material que você quer, entra de uma certa forma na vida das pessoas de uma forma diferente. É uma vitrine mais bonita, mais legal. E a Epix tem uma plataforma incrível para você construir o seu portfólio online, ter o seu site, ter o seu escritório. Tem cupom de desconto para ouvintes do PDF e você não pode deixar de criar o seu site. E além da toda a plataforma que ela dá muito recurso para pagamento, recurso para você dar seleção de foto, aprovar álbum, enfim, tem muita coisa bacana para ajudar no dia a dia do seu trabalho. Então é uma vitrine e um fluxo de trabalho incrível. Acesse agora epix.com.br e faça já o seu site. O último recadinho dos nossos apoiadores e patrocinadores é da Assis. Porque toda pessoa criativa tem dificuldade em organizar os contatos que recebe. É uma hora no Instagram, uma hora no WhatsApp, e aí no final das contas esqueceu de passar orçamento, esqueceu de responder, de mandar o link com a proposta, enfim, é muita coisa pra gente resolver. E o aplicativo da Assis, que é a sua secretária, sua assistente virtual, vai te ajudar a organizar e simplificar o seu trabalho. E se você tem dificuldade para escrever uma resposta para o cliente, uma resposta bonitinha, para que ele possa realmente contratar você através do seu atendimento, ele ajuda você com inteligência artificial a gerenciar tudo isso. Então, clica no link que está na descrição, baixe o aplicativo agora e já use, porque é gratuito e vai te ajudar no dia a dia. E o último recadinho, já que a gente tem falado tanto de arte e vai conversar com o artista hoje, a editora Olhares mandou um livro aqui, ó, para tirar você da zona de conforto, te ensinar várias técnicas para você aprimorar a sua fotografia e sair aí. Às vezes você fica chateado porque no Instagram tem muita coisa igual, as pessoas estão copiando umas outras. Aqui tá a dica para você pegar aqui algumas técnicas, aplicar no seu trabalho e ser diferente, tá bom? Então, pega tudo isso, concentra, porque agora a gente vai conversar e bater um papo incrível, né? E depois de 6 anos, vai ter 1 hora de podcast para cada ano falhado. Gilmar, seja bem-vindo ao Papo de Fotógrafo. Brigadão, Rafa. Realmente eu queria muito participar e viver esse momento aqui. Foram anos aí do Rafa insistindo, né, falando, e eu só enrolando. Mas eu acho que tudo tem um momento certo. E tenho certeza que esse é o momento certo e vai ser surreal, vai ser um papo massa. Né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Rafa, que a gente se conheceu lá em 2018, se eu não me engano. Eu acho que eu sou muito ruim de Foi em dados. 2018, né? E o cara é sensacional, então vai ser um dia, um podcast, uma troca surreal mesmo. Muito bacana. E eu tô feliz que você tenha vindo, né? Eu sei das dificuldades de viagem, de locomoção, e eu fico muito feliz quando a pessoa se dispõe a estar aqui comigo pra gente conversar. E eu quero já... Eu sei que a ideia aqui é eu te fazer as perguntas e fazer as respostas, mas eu quero te responder uma coisa que você me perguntou, me pediu quando a gente se viu pela última vez no evento do Album, onde você falou assim, eu quero saber o feedback sobre a palestra. Né? Tá vendo? E, cara, eu posso falar assim que participei de muitos eventos, não são todas as palestras que me surpreendem, e assim como em 2018 eu tive a oportunidade de apresentar você no palco da Feira Fotografar, fiquei surpreso com
a sua dinâmica dentro do palco, porque não traz só conteúdo, traz muita emoção, que é o que a gente busca na fotografia. Então, a gente sorriu, a gente deu muita risada, gargalhou com as suas histórias. Espero contar algumas delas aqui. E também se emocionou depois no final da palestra. E eu acho que isso é o mais importante. Quando a gente tem um fotógrafo que a gente admira, um fotógrafo que a gente segue nas redes sociais, a gente vê o quanto ele é humano e o quanto ele é muito parecido com a gente no dia a dia, né? Apesar de todo o sucesso que tem através do Instagram, de milhares de alunos e viagens, cursos, workshops e matérias sobre você, a gente percebe que, na verdade, tudo isso se resume a uma coisa que talvez seja o ponto do seu sucesso e de onde você já chegou, que é carisma. Que é onde a gente se conecta e vê que tudo aquilo que a gente olha pela internet, olha nas redes sociais, tá ligado à pessoa, representa muito. Então, se você queria um feedback, está aqui o feedback. Que feedback, meus amigos. Não, brigadão, fico feliz com o reconhecimento. E, cara, eu amo falar de fotografia, eu amo falar da minha história, né? Então, eu trago muito essa verdade pro palco. Por incrível que pareça, na minha essência, eu sou uma pessoa tímida. E Somos o teatro... Tamo junto. Pois é, o teatro, a dança me ajudou muito. E na palestra, assim, eu sempre, quando eu vou subir no palco, eu subo muito tenso, muito nervoso. Mas sempre passa 5 minutos, eu consigo desenvolver. E o que fica mais na minha cabeça ali é que eu estou falando da minha história e que a partir daquele momento eu posso inspirar outras pessoas, né, a acreditarem nos sonhos delas. Então, é isso que vem na minha mente. E eu falo, vou ser o Gilmar na minha essência, do jeito que eu sou, sem filtro. Então, no palco eu falo rápido, eu brinco, eu falo errado. E é isso, é o Gilmar de verdade, de fato. Não, é legal porque as pessoas veem a gente pela internet, né? No meu caso, as pessoas falam, mas você grava podcast, não sei o quê. Cara, eu sou muito tímido também, assim. Eu sou daquela pessoa que, quando o vendedor de uma loja, você tá olhando a vitrine, o vendedor de uma loja encosta, você já fica meio do tipo, não, só tô olhando, você não entro pra perguntar preço, assim, sou bem tímido mesmo. Mas quando me dão a oportunidade de falar de algo que eu gosto, as coisas mudam um pouquinho de história, né? Porque aí a gente se sente mais à vontade, enfim. Não estamos aqui para falar sobre a minha pessoa, estamos para conhecer um pouquinho da sua história e de tudo aquilo que a gente vai abordar no bate-papo de hoje. E aí, aproveitando o gancho, queria saber um pouquinho de como né? Como foi a entrada da fotografia na sua vida. Porque a gente sabe que você já dança, canta, pula, atua, faz muitas coisas. Como é que a fotografia entrou na sua vida? Na verdade, eu já fiz um pouco de tudo. E eu acho que o que eu menos esperava era ser fotógrafo, né? Eu sempre brincava que eu queria ser ator da Malhação, modelo e tal. Mas não era pra mim. E fotografia não estava nos meus planos. Por um tempo, eu pensei em ir pra área de design de moda, que eu gosto muito de desenho, eu gosto de criar. Só que o meu irmão, mais velho do que eu, ele era fotógrafo, né? A nossa família, tradicionalmente, não é de fotógrafo, mas o meu irmão era fotógrafo. O fotógrafo de apertar botão, né? Só que eu nunca gostei. Eu achava muito besta, eu achava muito... simples. E eu nunca fui uma pessoa de gostar de coisas simples, coisas fáceis. E aí, em 2013, eu ganhei uma câmera dele, uma Cybershot pequenininha. E a partir dessa Cybershot, eu comecei a estudar fotografia de fato e eu entendi que não era só apertar um botão, né? Então, eu vivi o processo da fotografia na íntegra, que eu fico chocado como hoje a gente encontra fotógrafos que a gente fala sobre light paint, fala sobre, sei lá, outras técnicas, que a pessoa fala, o que é isso? Eu tô 6 anos na fotografia, eu não sei o que é light paint. Eu falo, como? Tu tá na fotografia e não sabe o que é light paint. Então, eu vim dessa era de estudar todo esse passo a passo. E aí eu percebi que fotografia não era só apertar um botão, que era muito além, era criar, era eu dominar a cena ali, era eu entender sobre a luz. E aí quando eu percebi isso, eu falei, opa, é bem legal, não é tão besta como eu imaginava. E aí despertou a minha vontade. E na época eu comecei a fotografar de tudo, né? Eu sei lá. A florzinha. Era pregador, borboleta, eram meus modelos favoritos. E a partir daí as pessoas começaram a ver meu trabalho, começaram a me convidar para fazer ensaio e meio que com medo eu ia. O trabalho não ficava legal, mas as pessoas gostavam. Mas o que me fez realmente entrar de fato no mercado foi a fotografia de bebês, que muita gente não sabe disso. Mas eu comecei com bebês, fotografando bebês. Inclusive, o primeiro bebê que eu fotografei foi bem desastroso, porque eu não entendia muita coisa. Eu achava que newborn era foto de bebê pelado. E eu não sabia que era recém-nascido. E eu pedi minha mãe para conseguir um bebê na rua da minha casa que tivesse bebezinho.
E ela conseguiu uma menina de 3 meses. E eu fiz meu primeiro newborn. Com Foi 3 numa bebê de 3 meses. Só tava errado o timing, mas tudo bem. Não, tava errado tudo. Tudo tava errado. Inclusive, eu levei uma lâmpada pra poder iluminar, porque eu não tinha. Eu levei uma lâmpada no soquete. Aí o meu irmão segurou a lâmpada, levou um choque, soltou a lâmpada. Foi um desastre. Mas enfim, aí eu comecei. A criança tá viva ainda, Tá tudo todo tranquilo. mundo bem. Ninguém não tá traumatizado com fotografia. Não, meu irmão né? também. Meu irmão traumatizou. Aí, não, à toa que ele foi fazer vídeo, né? Não, e até ia perguntar sobre isso, né? Você comentou do seu irmão. Durante todo esse processo, ele acabou te acompanhando. Muito. E, de alguma forma, te ajudando nesse desenvolvimento. Aí, a primeira pergunta que eu tenho pra fazer. Quem era melhor professor? O seu irmão ou o marimbondo? Olha, os dois eram ótimos modelos, me ensinaram muito. Mas, cara, o marimbondo foi mais desafiador, né? Mais. Foi. O meu irmão é assim, ele sempre foi muito ligado a mim durante esse processo da fotografia. Então, eu cresci na fotografia junto com o meu irmão. Então, ele acompanhou todo o processo de perto. Ele era meu assistente, number one mesmo. E a gente criou uma ligação tão grande nesse processo de construção do fotógrafo que eu me tornei, que o meu irmão chegou uma época que eu não precisava falar nada, ele sabia o que eu queria. Tipo, se eu tivesse em um evento e eu precisasse trocar de lente, eu só olhava pra ele abria a bolsa e entregava a lente. De tão conectado que a gente já tava e sentia o momento, sentia cada coisa. Então, o meu irmão participou de um processo assim muito massa na minha vida, né? Hoje ele fica mais na parte de audiovisual do nosso negócio. Então, toda a parte de vídeo, de áudio, é ele que faz, tanto de criação de conteúdo como dos cursos. Mas foi uma pessoa assim que foi muito importante nesse meu processo de construção, né? Então, é top demais. E como é que foi, assim, a reação dele no momento em que virou o Gilmar deixou de ser o irmão dele, que de uma certa forma é assim que acontece, deixou de ser irmão dele e virou o fotógrafo do Brasil, né? No sentido, assim, de todo mundo acompanhar o Gilmar. Como é que ele se sentiu? Você tem noção, assim, dessa... Se ele falou, pô, mas fui eu que ensinei ele, né? E por que ele tá... Na verdade, porque assim, ó, tem 2 irmãos na história. Tem o meu irmão mais velho, que era o fotógrafo, que ele não continuou. Na verdade, o meu irmão mais velho, ele me deu a câmera quando eu aprendi fotografia, que eu tive uma câmera profissional, né? Ele saiu da fotografia. Então, ele foi fazer outra coisa. E o meu irmão mais novo é o meu irmão que acompanhou esse processo, que foi meu assistente, foi meu modelo, foi tudo, né? Nesse processo. Então, assim, o meu irmão que realmente me deu a câmera, ele é muito orgulhoso. Tudo que eu posto, ele comenta, assim, é o primeiro a comentar, falando e tudo, né? De o quanto ele tá feliz porque ele percebeu esse crescimento e principalmente porque eu sempre fui muito de... Eu falo que eu sou muito inquieto, né? Então, assim, ele percebeu que eu peguei uma câmera, eu podia ter segurado a câmera e ter ficado com aquilo ali, tipo, do jeito que tava. Não, eu fui estudar tudo e tal. Então ele percebeu essa minha vontade de querer aprender mais. Coisa que ele não fez. Ele foi realmente, literalmente, o fotógrafo de apertar botão. Então ele não estudou fotografia, era no modo automático, verdinho, e ele só ia. Então ele não estudou essa parte mais a fundo da fotografia, e quando ele percebeu esse interesse, ele achou bem legal, porque era tudo que ele não fez, eu fiz na fotografia, né? E deu certo. Super. Que bom, né? Que bom. E aí, falando um pouquinho da sua história, né? Você brincou aqui que você quis ser ator e dançarino, você continua dançando ainda em alguns eventos, mas o quanto disso, né, essa parte artística, nessa veia sua artística, te ajuda ou te ajudou a, de repente, não só escolher a fotografia, mas de falar assim, cara, eu consigo trazer um pouco de cada coisa que eu gosto pra dentro da fotografia e fazer da fotografia, talvez, a minha maior paixão. Não, a contribuição da arte, do teatro, da dança na minha fotografia foi total, até hoje, né? Então, assim, como eu falei, eu era uma pessoa muito tímida, e aí, aos 14 anos, mais ou menos 14 para 15 anos, eu entrei no teatro, sendo uma pessoa tímida, ao ponto de, quando eu entrei no espetáculo, eu não queria atuar. Eu queria ficar apagando e acendendo a luz do teatro, porque eu tinha vergonha de estar no palco. E aos poucos eu fui me desenvolvendo, e eu percebi que dentro do teatro, a parte que eu mais gostava era de criar. Era quando era para montar um cenário, era para montar uma roupa, era para criar um adereço. Então, eu gostava muito disso, né, desse trabalho manual. E aí foi onde eu comecei a me desenvolver, né, nesse lado do teatro. Quando eu entrei na fotografia, foi muito curioso, porque, tipo, eu vinha de uma cidade onde a fotografia era bem padrão. Então, assim, eu sou de Cascavel, interior do Ceará. Lá a fotografia era padrão. Era, tipo, a gestante era um leg e um top. Pronto, era isso, o padrão de gestante.
E aí eu já entrei com a cabeça de querer fazer coisas diferentes. Então eu peguei a minha vivência do teatro, de construir roupa, cenário, acessório, e eu levei para o ensaio de gestante. E aí o meu primeiro ensaio de gestante foi isso. Eu fiz tiara de flores, eu fiz o nome da bebê com uns palitos, eu fiz uma roupa toda de cola quente, costurado, com nó, porque eu não sabia costurar. E funcionou muito. Só que foi engraçado porque, assim, tinha as pessoas que gostaram e teve as pessoas que acharam a coisa mais brega do mundo. E tava tudo bem. Tem até hoje, Tem né? até hoje, né? E, tipo, eu não me deixei levar. Só que, na época, as pessoas que acharam brega foram fotógrafos e as pessoas que gostaram foram clientes. E eu entendi naquele começo que eu vendia para clientes, eu não vendia para fotógrafo. Então, beleza, eu tinha que aceitar a opinião do fotógrafo? Eu tinha, mas eu só aceitava e falava, ok, obrigado. Mas quem me importava era a opinião do cliente. Se o cliente estava comprando a ideia, eu falei, então é aqui que eu tô, é aqui que eu vou, e é algo que eu gosto, que é criar. A cliente está gostando também por ser algo diferente, e deu muito certo. E até hoje eu trago muito esse lado do Gilmar, que cria, que faz cenário, que faz roupa, que produz, e eu acho que isso também é um diferencial do nosso trabalho mesmo. Eu acho que a gente fala muito da técnica fotográfica, do estilo, da linguagem, do tratamento, isso faz parte da estrutura, super. Mas a pré-produção, você imaginar o cenário, imaginar a roupa também faz parte, né? Total. É super, isso é característica, e é o que é legal, e uma coisa que eu queria comentar sobre isso é que a gente até na produção, até quando olha a pessoa, a modelo, a gestante produzida, a gente percebe um pouco do Gilmar. Né, de olhar e falar assim, cara, eu acho que essa foto aqui é do Gilmar. Se não for, é de alguém que tá copiando muito bem. Mas a gente percebe que existe... a gente falou muito sobre arte nos últimos episódios, onde as pessoas falam de inspiração em quadros, em pinturas. Eu sei que você também se baseia um pouco nessa parte, mas a gente percebe que tem uma popularização do seu projeto, assim. Você sempre traz uma característica um pouco mais brasileira, um pouco mais cearense, sempre uma coisa assim, colorido, um detalhe que traz digamos, uma naturalidade, assim, que dá para especificar que, assim, cara, esse aqui não é um russo, não é um europeu fazendo arte, é a foto de um brasileiro. Isso a gente já consegue identificar a hora que tá olhando. Eu nunca tinha escutado isso. Não, a primeira vez é verdade. É assim, tem uma brasilidade na sua fotografia, legal, porque eu consigo perceber que tem muito da sua cultura pessoal, assim, das suas experiências pessoais. Da festa junina, do Nordeste, do colorido, do meio do mato, da roça. Dá para perceber a hora que a gente tá olhando. E aí, eu ia brincar aqui durante a sua resposta, falando assim, que quando... Você falou assim, eu monto as peças e tal. Bom, a foto podia estar ruim, porque você ainda estava começando, você falou que era... Mas a roupa vai estar impecável, né? Eu tenho que fazer Eu confesso que estava ruim também. mas pra época, pra cliente e tudo, tava massa. Hoje, eu, com a minha visão de hoje estética, eu olho e falo, como é que alguém acreditou? Você já pegou alguma foto dessa época? Isso a gente tá falando de que ano, mais ou menos? Só 2013. 2013, mais ou menos, quando a gente começou o podcast. Você já pegou alguma foto daquela época para reeditar agora? Com a tecnologia e com o conhecimento que você tem? É legal ter perguntado isso, porque eu sou muito assim. Os meninos sabem. Eu vez ou outra, eu pego meu HD, eu coloco no computador e vou ver todos os meus trabalhos antigos. Tanto ver a foto finalizada, como ver a foto crua. Eu gosto disso. É um exercício diário que eu faço. Né? Não faço todo dia, porque realmente não tem como, mas eu sempre procuro fazer isso. E por que é legal fazer isso? Porque eu percebo a minha evolução, né? E aí eu já peguei um arquivo para tentar reeditar. E não muda. Não muda. Porque eu descobri que o meu trabalho não é sobre a edição. Eu posso trazer a mesma estética da minha edição de hoje, mas ainda assim a foto ela não chega a brilhar o olho. Porque eu entendi que é todo um processo. Um exemplo, na época a maquiagem não era legal, na época o cabelo não estava bem feito, a roupa não era tão interessante. Então a edição ela não salva. É por isso que eu falo hoje para os alunos que não é sobre edição. A edição ela é a cereja do bolo. Ela vai trazer a atmosfera, a linguagem que tu quer final para tua imagem, a estética. Mas não é tudo. Então se a tua cliente ela não está com um figurino legal, ela não está com uma luz legal, não está com uma produção massa, a edição não vai salvar. Ela vai trazer um plus, mas não é tudo, não salva. Resolve um pouquinho.
É o bonitinho, o feinho arrumado. É tipo um feinho arrumado. Pronto, eu sei que você agora. É o feinho arrumado, é o verdadeiro feinho arrumado. Então, assim, não resolve. Já tentei editar, mas não muda. Porque realmente a estética do meu trabalho antigo, ele era legal pra época. Não é nem pra época. Eu falo que era legal pra onde eu vivia. Pro seu momento. Era, e onde eu estava. Então, assim, o que eu entendi naquela época lá? Que pra minha cidade, tudo que eu fizesse fora da curva, diferente dos outros fotógrafos, era uma grande novidade. Embora, em um determinado momento, esteticamente não fosse algo tão incrível assim, como é o meu trabalho que eu considero hoje. Então, eu percebi isso, que o segredo era eu fazer algo diferente, embora esse diferente não fosse algo incrível para o Brasil todo. Porque eu tinha que entender que o meu momento era ali, na minha cidade, com as pessoas que viviam próximo de mim, que conheciam apenas aquela realidade da fotografia, né? Mesmo porque naquela época nem se tinha uma abrangência tão grande. Não existia. As redes sociais ainda estavam começando a crescer, a nascer, então a gente não sabia até onde podia chegar, né? E é engraçado você falar isso, porque para casamento muda um pouquinho, né? No meu caso, por exemplo, hoje se eu olho um pouquinho, se eu pegar um catálogo de um casamento que eu fiz no começo de carreira, eu consigo enxergar imagens que eu não enxergava antes. Então, assim, talvez um momento que eu, esteticamente, talvez não desse muita importância na época, hoje eu falo, pô, mas olha o sorriso da pessoa, o momento dela chorando, sei lá. Eu ia observar melhor a imagem para tomar a decisão, né? Mas, realmente, no final das contas, a pós-produção mudaria pouca coisa, né? Não, é isso aí mesmo. Eu percebi muito isso. Eu já peguei foto para editar e não mudou muita coisa. Real. Bom, você começou, na verdade, na fotografia um pouquinho antes, né? Como photoshopeiro. Foi. Na verdade, a minha história na fotografia foi primeiro Photoshop, né? E isso, Photoshop eu já uso há muitos anos, mas era muito um Photoshop voltado para o design e voltado para manipulação bizarra. Tipo assim, eu queria pegar a cabeça da pessoa, colocava em outro corpo e trollava os amigos e criava capa de filme. E na verdade começou assim, eu não sabia nem o que era fotografia, mas já sabia o que era Photoshop. Mas sabendo disso, né, tendo esse conhecimento prévio, isso te ajudou depois na fotografia? De já, mesmo no começo, sem ter muita ideia da técnica fotográfica e dos milagres que a gente poderia fazer no clique, te ajudou de alguma forma você já fotografar pensando, olha, isso aqui eu posso fazer, posso resolver, posso ajustar mais pra frente e não preciso sofrer tanto aqui, ficar 5, 6 horas tentando fazer algo que não eu não tinha muito essa noção, confesso, no começo. Mesmo eu usando Photoshop, eu não tinha muito essa noção quando eu levei ele pra fotografia, né? Então, assim, eu tive que me reconstruir esse pensamento do fotógrafo que usa o Photoshop. Porque eu entrei com esse vício de achar que primeiro eu pensava em Photoshop, depois em fotografia, e eu vi que não, que primeiro eu tenho que pensar em fotografia para depois pensar em Photoshop. Eu sempre falo, né, que antes de um Photoshop, existe uma fotografia. Então, eu tinha que pensar o inverso. Primeiro eu pensava em construir a foto, e sim, no processo da foto eu poderia pensar que isso aqui eu consigo alterar, isso aqui eu consigo remover, isso aqui eu consigo colocar. Isso é legal, porque você já chega na pós-produção tendo esse roteiro estabelecido de começo, meio e fim. Eu sei o que eu vou fazer na minha imagem, né? Eu não vou ficar perdido olhando, o que é que eu boto aqui, o que é que... Não, eu já sei, eu boto isso e acabou a minha foto, né? Só que eu acho que o que me ajudou muito, Rafa, eu tava até conversando com a galera, que o fato de eu ter trabalhado esse lado de design gráfico, isso me ajudou muito na estética. Na composição. Composição, estética, cores. Então eu percebi que essa bagagem do design ajudou muito. E aí, conversando com alguns amigos, eu percebi que todo mundo que estudou um pouco de design tem uma estética da fotografia muito boa, tem um olhar muito bom pra estética. E aí eu falei, então deve ser isso. Eu acho que a minha estética, ela veio muito do teatro, mas principalmente desse meu estudo do design, de cores, de figuras, de composição. Não, e é legal você falar, porque eu sou formado em publicidade e design. Olha aí. E quando eu comecei a fotografar casamento, a primeira vez que eu fui fotografar um casamento, me deram a câmera na mão e falaram, velocidade, abertura e ISO, é isso aí. E vai. Se vira, não precisa se preocupar porque eu dou conta. E aí, no final das contas, quando a gente pegou o resultado do casamento, a expectativa era menor do que a realidade. Assim, muitas fotos foram aproveitadas. E quando eu faço uma análise da minha história, tem muito disso, assim, de falar, cara, isso aqui é muito estética do design, de ficar pensando, poxa, né, centralizar, vou pôr aqui na simetria, vou pôr no terço, sempre para buscar alguma coisa e, no final das contas, realmente o conhecimento técnico do design ajuda depois na composição.
E quando as pessoas falam sobre isso, assim, eu falo, cara, ainda bem, porque não tô maluco, não tô pensando nessas coisas. Ainda bem que a minha teoria faz sentido, então. Mais uma vez comprovando que a pessoa que entende de design ajuda. Vamos, então agora a gente vai criar um problema. Porque agora tem um monte de design que vai querer ir pra fotografia. E aí Um monte de fotógrafo querendo ir pro design. Deixa cada um na sua área, deixa a gente quietinho aqui. Desse processo todo, né? A gente tá contando um pouco da sua história, de como você foi entrando na fotografia, e você falou que começou com os bebês, né? Uhum. Mas não deu muito certo no começo, e aí você teve que procurar outras coisas pra fazer. Como é que você foi escolher no seu nicho, assim? Porque na fotografia a gente quer fotografar de tudo. A gente quer ter a câmera na mão, é prendedor, é florzinha, é borboleta. E a gente vai, em algum momento, se encontrando em algumas áreas e se ajeitando até achar a coisa que a gente mais gosta de fazer. Como é que foi o seu processo até você falar, cara, o meu negócio é ensaio, é isso aqui que eu quero fazer? Pronto, a minha linha do tempo ela foi mais ou menos assim. Eu comecei fazendo bebê, mas de paixão, do fundo do coração, eu queria ser fotógrafo de casamento. No primeiro casamento eu falei, Deus me livre. Eu falei, não quero isso pra minha vida. E aí eu ia desistir da fotografia real. Aí eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, eu não quero isso aqui não. Não gostei mais disso não. Ela falou, não, tenha calma, filho, é assim mesmo, é um processo. Aí eu falei, não, mas foi horrível, eu salvei umas imagens do Pinterest. Quando eu cheguei lá, não tinha nada a ver, era um casamento tudo escuro. Não, odiei. Aí ela falou, não, calma. Aí eu, beleza. Aí eu realmente tive calma. E aí eu fiz muito bebê. Aí eu abri um estúdio de fotografia de bebês. Em 2014. Você fotografou muito bebê, né? Eu fiz muito bebê, cai muito estranho. Eu fiz muito bebê. Você fez muito bebê? Não! Entendi agora. Não fiz bebê, não. Eu fotografei muito bebê. E aí, chegou um tempo que eu tava bem dividido entre os bebês, né? Fotografar bebês e fazer ensaios externos. Porque o bebê, ele tava consumindo meu tempo. Eu tava com a agenda super lotada de bebês. Na época, eu fotografava uma média de 18 a 17 bebês por dia. Caramba. Era a linha de produção. Era, tipo, quase isso. Era põe um cestinho e fala, vai, todo mundo no cestinho. Eu acordava 7 horas da manhã e ia até o último bebê, né? Então, assim, era muito bebê. E aí, eu tava gostando muito de fazer os externos. E eu não tava mais conseguindo ter tempo, né? E ou eu fazia o bebê, ou eu fotografava o bebê, ou eu fotografava o externo. E aí eu gostava muito do externo, eu gostava muito da vibe. E aí foi a primeira decisão da minha vida, assim, foi quando eu tive que montar uma equipe para fotografia de bebês e eu sair e ficar só com o externo. Aí realmente eu montei uma equipe lá no meu estúdio e aí ficou uma galera fotografando os bebês, que era tudo família, na verdade, e eu comecei a fazer os externos e os eventos. E aí eu não tinha vida. Tipo, eu fazia um externo de manhã, um externo à tarde e à noite eu tinha evento. Quando chegava quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, eu estava em um evento. Então, às vezes, eu terminava o ensaio externo, a roupa já estava no carro, eu já trocava a roupa, botava roupa preta e ia para um evento. Tipo assim, sem tomar banho, sem nada. Era muito louco a minha rotina. E eu gostava, né? De fato, realmente, nessa época, eu fotografava de tudo e eu gostava de fazer tudo. E as pessoas ficavam com aquela cobrança, tem que escolher, um nicho, não tem que definir. Eu falava, gente, mas como é que eu vou definir uma coisa que eu gosto de tudo? Não, mas não sei o que, tem que ver o que dá mais certo. Eu falei, tudo dá certo, eu vou fazer tudo. Tô fazendo bem, Por isso que eu tô com a agenda cheia. Aí a pessoa falava assim, mas uma coisa, quando você faz tudo, uma coisa não fica bem feita. Eu falei, pois eu gosto de tudo que eu faço, os clientes também estão gostando, e é sobre isso, né? E então, tem uma parte do processo, né? Eu pelo menos percebo isso. Quando a pessoa entra na fotografia, ela tá no começo da fotografia, cara, ela tem muita energia. Então, pra ela, passar 14, 18 horas fotografando, cara, é do tipo assim, mas eu gosto de fazer isso. Né? É difícil era exatamente você pôr na cabeça da pessoa e falar, cara, calma que daqui 5 anos você não vai estar aguentando mais andar. Né? Mas é muito disso, assim, a pessoa fica tão empolgada, tão na vibe do negócio fazer acontecer, que, cara, 18 horas passa muito rápido. Passa muito. E aí, assim, o que é que eu aprendi nesse começo? É que eu acho que eu não precisava definir um nicho. Eu tinha que fazer realmente tudo que eu gostava e que, naturalmente, eu ia me encontrando e eu ia vendo onde eu me sentia mais feliz, onde eu conseguia dar o meu 100%. Por exemplo, eu queria ser fotógrafo de casamento,
Mas imagina se eu fecho o meu leque e faço só casamento. Talvez eu fosse fotógrafo frustrado, porque eu não gostei da experiência. Até hoje, de fato, eu não gosto. Fiz vários casamentos, amei o resultado, mas eu não gosto. Não é uma vibe que eu me sinto bem, né? E aí, beleza. Aí eu fiquei fazendo ensaios externos e eventos. Em 2018, eu falei, não faço mais evento. Aí eu abri mão de todos os eventos que eu fazia, casamento, 15 anos, tudo que eu fazia, e fiquei apenas com ensaio. E nessa época eu tive muito medo, porque eu achava que as clientes de ensaios pré-wedding, ensaios de 15 anos, eles não iam mais me contratar. Porque geralmente eles contratam um pacote. Um pacote, né? Tipo, você faz a festa, contrata a festa, eu te dou o ensaio, ou contrata os dois, né? E não. E, cara, isso foi uma briga lá em Fortaleza, na cidade, porque as noivas não abriam mão de fazer o ensaio comigo. E aí os cerimonialistas não queria que fizesse com o fotógrafo do casamento. Então tinha esse atrito lá na hora de fechar o contrato. E eu fiz muito pré-wed sem fazer o casamento. Fiz muita debutante sem fazer a festa. E aí eu gostava. Só que aí eu comecei a perceber que o ensaio de gestante, para mim, era onde eu realmente conseguia colocar toda a minha energia e eu conseguia me encontrar por vários significados, né? Eu percebia que era um momento muito frágil para a mulher e que muitas das vezes elas iam para o ensaio meio que se sentindo obrigada de fazer aquelas fotos, mesmo sabendo que era um amor verdadeiro, genuíno, né? Porque elas não se gostavam, elas sentiam que o corpo estava diferente. E aí, quando eu comecei a perceber que através da minha fotografia eu conseguia mudar esse momento na vida da gestante, aí começou a fazer muito sentido. Então elas começaram a falar, Gilmar, eu estava me odiando na gestação e agora você me fez eu me enxergar de uma outra forma. Eu falo, opa, então não é só a foto, eu estou conseguindo mudar alguma coisa na vida daquela mulher. Aí, isso fez muito sentido para mim. Só que eu tinha muito medo porque eu achava que a grávida, ela não queria coisas diferentes. Eu achava que ela só queria uma foto da barriga. Um documento. Só uma foto documental mesmo. E aí eu tinha medo. Eu falava, será que eu vou pra grávida? Será que elas vão querer essas minhas ideias loucas? E aí, quando eu comecei a perceber que existia o público pra isso, eu falei, opa, então agora eu tô começando a gostar mais ainda pelo significado e por elas comprarem a minha arte, a minha ideia. E aí, quando eu vi que a grávida queria ser um avatar, queria ficar indiana, aí quando eu percebi isso, eu falei, então pronto, agora eu consigo, agora eu tô confortável em investir apenas nesse segmento. E aí foi quando, 2020, eu falei, agora eu sou fotógrafo apenas de gestante. Então, hoje eu só envio o orçamento para ensaios de gestante. Ah, faço outros trabalhos? Faço. Mas é muito autoral, é muito para mim ou para alguma amiga ou alguém. Ou que tenha total conexão com o que você faz. Com o que eu acredito, isso mesmo. E aí, mas de realmente cliente é só gestante. E aí, hoje só vem grávidas para mim que elas querem coisas loucas, assim, né? Tipo, as minhas grávidas não querem nada normal. Se eu começo o ensaio de forma normal, elas perguntam, Gilmar, vai ter alguma coisa assim diferente? Eu falo, vai sim, calma. Né? Porque elas não querem mais o normal. E é legal porque, assim, exemplo, eu encontro gestante na rua que fala, Gilmar, eu fiquei gestante, eu pensei em fazer um ensaio com você, mas eu não me vejo nas suas fotos. E, cara, eu acho massa, juro pra você. Eu poderia ficar, não, mas, por que não? Eu falo, que massa. Que bom que a grávida entendeu que existe um Gilmar artista que tem um estilo e que quer vender esse estilo. E que quem não compra esse estilo de mim, tá tudo bem. Ela apenas não se conectou com o que eu faço. Ela acha lindo, gosta, mas não se vê. Assim como tem grávida que falou, Gilmar, eu rodei todos os Instagrams de todos os fotógrafos. Quando eu encontrei o teu, eu falei, é esse fotógrafo aqui que eu quero pra minha vida. Por quê? Porque ele tem um olhar diferente, é algo diferente que eu quero registrar nesse momento da minha gestação. Uma coisa que todo mundo olha o seu trabalho, é óbvio que pensa sempre na parte criativa dos cenários e das criações suas. Mas de alguma forma, assim, por mais que tenha essa cliente que fala, eu não me vejo nas suas fotos, porque é o que ela acompanha na internet. Você tem um pacote ou faz quando ela fala assim, eu quero fazer, mas não quero todo esse glamour todo. Eu quero uma coisa mais simples, um vestido. Pode até ter fazer um voando, assim, um vestido voando um pouquinho. Mas você tem você oferece esse produto, porque às vezes a pessoa acha que realmente é só maluquice no Instagram. Mas você tem os pacotes mais simples que as pessoas possam ter a experiência de ser fotografado pelo Gilmar sem todo... Na verdade, Rafa, é assim, eu acho que até o próprio seguidor, a galera que me acompanha, acha que o meu trabalho ele é 100% artístico. E não é. O meu trabalho, ele tem um momento casual e tem um momento artístico. Então, a grávida, e acontece muito isso, dela achar que o meu ensaio 100%, sei lá, meu pacote de 20 fotos são 20 fotos artísticas. Não é.
Não é. É tipo, 70% do ensaio, ele é um casual, que não é tão casual, que ele tem uma pegada artística por conta da produção, mas em 30% do meu ensaio é que acontece aquela foto que você vê no Instagram, toda com luzes, com fumaça, com não sei o que, com tudo aquilo, né? Então, o meu trabalho, ele é um trabalho que tem uma veia artística, mas o carregado mesmo, com a edição mais planejada, com a edição mais esforçada, com um cenário trabalhado, figurino trabalhado, ele acontece em 30% do ensaio só. Que é o que eu posto. Né? Que normalmente é o que o pai sofre. Que o pai nunca tá, ou ele fala, não vou fazer isso, você tá mal, vai só você, né? Não, mas eles nunca querem a minha mãe, então tá tudo bem. Então, geralmente, por isso que é só a grávida que aparece lá no meu Instagram, né? Porque, geralmente, o marido, ele quer participar da parte mais casual, mais família e tal. Essa parte mais artística, geralmente, é só a gestante. Quer participar, entre aspas, né? Não é. Ele participa... Eu sei que ele vai forçar. Apontaram uma arma na cabeça e você vai fazer isso. Você vai sim. Mas falando um pouquinho desse processo, quando é que... Lógico, tem toda a sua criatividade, aquela vontade de fazer as coisas diferentes. Mas quando o estilo fine art entra na sua vida e você começa a aplicar isso no seu trabalho? Porque tem uma inspiração que vem de fora, do exterior. Aí você fala, cara, eu já faço as produções aqui, já tá rolando, os clientes já estão gostando. Como é que eu faço agora para trazer essa ideia? Eu gosto de falar que são russos, porque são os que acabam sendo a referência. Como é que eu trago essa coisinha russa aqui pro meu trabalho e faço o negócio acontecer? Eu me apaixonei pelo trabalho russo, não foi nem pela estética russa no geral. Foi por conta de um único detalhe que desde o começo eu era muito apaixonado, que era o desfoque. Então, assim, quando eu entrei na fotografia, que eu descobri o bendito desfoque, cara, eu surtei. Só que na época que eu descobri isso, eu tinha uma lente do kit. Uma 18-55. Aí como é que eu vou conseguir desfoque com uma lente 18-55? E aí a saída qual foi? Desfocar no Photoshop. Porque eu queria essa estética. Só que era um desfoque muito feio. Tipo assim, eu não tinha noção nenhuma. Eu recortava a pessoa, duplicava ela recortada, na camada de baixo eu metia o desfoque. E ficava o contorno assim, não, horrível. Só que eu queria o desfoque. Tá vendo? Você foi investir em curso de fotografia na vez de investir em curso de Photoshop, é essas coisas que dá. Foi isso aí. E aí, o engraçado é que eu queria muita estética, não sabia como era, e aí eu comecei a perturbar as gringas. Aí eu ia no Google Tradutor e botava, amei sua foto, qual a sua lente? Aí eu ia lá e jogava nos comentários delas, no Facebook, nos grupos e tal. E aí uma gringa uma vez respondeu que era 70-200, e aí eu fui, um colega meu tinha uma 70-200, eu pedi pra experimentar, eu não gostei. Aí eu falei, não, tem um desfoque, mas é uma coisa estranha, um negócio grosso, eu não gostei não, parece que puxa muito fundo. Enfim, não gostei da estética. Aí eu perturbando as gringas, aí eu chego na bendita 85mm. E aí a moda, a boca do povo era cinquentinha. Eu falava, não quero, eu quero essa 85 das gringas. Aí foi quando um colega meu ele meio que me deu, né, na verdade, uma lente 85. Minto, era uma 60mm 1.8. Toda manual, de ferro. Aí eu achei que já tinha um desfoque bonito. Eu falei, não, mas ainda não é isso aqui. Aí quando eu comprei a 85, aí foi realmente quando eu achei a estética que eu queria do desfoque. E aí, atrelado a esse desfoque, que era o que eu queria, eu comecei a trazer um pouco da identidade, da característica realmente das russas, né? E realmente as referências eram as russas. E aí eu comecei a trazer essa identidade de uma cor, de uma atmosfera. Não sabia como era, né? E aí eu fui, com a minha experiência que eu tinha no Photoshop, eu fui criando o meu estilo e a minha forma de fazer uma foto russa, digamos assim. E aí eu desenvolvi uma técnica própria, que é o que eu ensino hoje para os alunos. E é engraçado que muito aluno pergunta assim, João, essa edição tipo russa, tu faz em todas as tuas fotos ou só as que tu posta? Sempre a galera tem essa curiosidade. Eu faço em todas. Só que depende da foto. Por exemplo, tem foto que pede menos, mas ela vai a característica lá, só que bem menos, bem suave, porque a produção não tem a ver com a estética, mas quando tem uma foto, que é o que eu falo dos 30%, que é mais carregado, aí sim, elas são mais trabalhadas. Mas todas as minhas fotos do meu pacote, elas são entregues com o meu nível de edição que você vê no Instagram. Claro que tem foto que pede menos, tem foto que pede mais. Não, e até mesmo porque, como você estava falando, eu fazia ensaio de manhã, tarde e noite. Sabendo disso, você precisa organizar o seu fluxo, entender como é que funciona o seu negócio para poder falar, olha, eu consigo, num pacote, entregar 20 fotos com esse tipo de tratamento, porque isso demanda tempo, né? E aí é curioso porque aí surgiu uma grande dúvida da galera que me acompanha ou que é meu aluno, que eles me escutam muito falando isso, eu não vendo foto extra. E a galera fica assim, como tu tá deixando o dinheiro na mesa? Eu falo, porque o meu nível de edição e a forma que eu entrego, eu não tenho como editar uma foto, um pacote que a cliente compra 80 fotos extra.
Não tem como. Ah, João, mas tem gente que vai comprar foto extra caro? Tem. E quando eu vendia foto extras, a minha foto extra era... Acho que a primeira vez que eu vendi foto extra, na época, antigamente, a minha foto era R$ 35 uma foto extra. Eu passei para R$ 50 uma foto extra e tinha gente que comprava 50 fotos extra. Ah, João, mas o dinheiro não é bom? É, muito bom. Mas e aí? Eu vou ficar preso ali, refém, a editar 50 fotos no nível de edição? Não, porque chegou uma época que como eu tinha que editar e tinha que ter prazos e eu tinha um fluxo muito alto, eu comecei a falhar no prazo e eu comecei a deixar de editar do jeito que eu gostava. E isso pra mim foi ruim, porque eu falava, não é sobre o dinheiro, é sobre eu entregar o meu melhor pra quem tá acreditando no meu trabalho. Então, quando eu me vi parecendo um robô de só fazendo o básico, mandando, entregando, eu falei, não é sobre isso. Eu não quero ser esse profissional. Eu quero ser um profissional que entrega o meu trabalho na melhor versão dele. E para eu entregar na melhor versão, eu preciso de tempo. Então, eu não posso abrir mais para foto extra, porque isso está sendo um problema dentro do meu negócio. E realmente foi quando eu fechei. E hoje, até hoje, é assim. Eu tenho um pacote de 10, de 20 e de 40 fotos. Só. Não, e isso acaba estragando a experiência, né? A pessoa tem sei lá, você vai um puta do atendimento, uma pré-produção, um dia de fotografia excelente, aí depois demora 10 dias, demora 20 dias, 30 dias com material atrasado, a pessoa já até murcha, nem quer mais ver as fotos, acaba com toda a experiência. Era isso aí e mesmo. O boca a boca a gente sabe que é o grande problema dos fotógrafos é justamente as outras pessoas saberem dos nossos defeitos. Principalmente eu que vivo numa cidade do interior, né? Tipo, todo mundo se conhece, todo mundo sabe de tudo. Se falar que aconteceu algo, a cidade inteira em 2 minutos tá sabendo. Não, e acontece. E é legal você falar de questão de foto extra, porque... E aí eu vou te fazer uma pergunta, você me responde... Mas não daria certo para você foto extra na parte que não é a fine art, digamos assim? Tipo, de você vendendo... Mas é como eu te falei, embora eu não faça... Quando eu falo que eu tenho 30% de foto artística, as 70% é uma foto bem trabalhada. Ela não é tipo o Lightroom. Não é. Ela tem um processo tem todas as etapas. E hoje, nos nossos cursos, a gente divide isso em edição social e edição artística. A minha edição social são 8 etapas. Então, assim, eu tenho que passar por todas as 8 etapas. Toda foto passa pelo Dodge Burner, passa pelo tratamento de pele avançado, passa pela uma atmosfera, por tudo. Só que quando a foto é artística, ela é mais carregada. Quando não, ela tem um processo avançado que demanda tempo. Quando eu falo demanda tempo, claro que hoje eu tenho uma precisão mais... Eu consigo editar mais rápido, eu consigo ter um fluxo melhor, porque eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Mas mesmo assim, ainda consome tempo. Até porque hoje eu não vivo só de fotografia, de ensaio. Hoje o meu foco maior é o ensino. Então, se eu abrir essa margem para foto extra, por exemplo, não, aí a minha vida fica uma loucura. Eu ia demorar 12 anos para conseguir gravar com ele aqui no podcast. Tipo isso. Não ia ter agenda. E aí, claro que, né, seu trabalho começa a tomar uma dimensão maior do que talvez você esperasse ali. Quando você começa a fazer essas coisas diferentes numa cidade que não é digamos, um centro, assim, né? Que é o interior de um estado. E aí... De repente, Gilmar conhecido no mundo inteiro com as publicações do Lugar e a Foto. Como é que foi essa ideia de você começar a fazer isso? E como é que foi o desenrolar da história? Como é que tudo isso aconteceu? Cara, foi muito engraçado, porque realmente o projeto ele surgiu do nada. Eu não tinha pretensão nenhuma. Na verdade, eu nunca tive pretensão dentro da fotografia de viralizar ou de ficar conhecido. Não. A minha pretensão era fazer ensaio. O meu foco era esse. Eu quero que alguém me contrate para fazer ensaio, né? E aí, quando eu comecei a criar conteúdo na internet, na época no Facebook, eu fui atingindo muitos fotógrafos, né? E aí, quando eu vi que muitos fotógrafos estavam vindo me seguir, acompanhar meu trabalho, tirar dúvida, eu falei, opa, acho que a galera tem muita dúvida, assim como eu tive no começo e muita gente negou conhecimento. Isso porque você foi compartilhando nas redes sociais. Vou usar o Facebook como referência porque era onde a gente no começo virou o nosso Google, né? Tudo a gente perguntava lá no Facebook. Você começou comentando lá nos grupos. Eu jogava nos grupos os vídeos, eu fazendo fotos, bastidores, eu fazia isso, né? E aí eu atingi muitos fotógrafos, e aí como eu percebi que a galera tinha muita dúvida, eu falei, não, tudo que eu aprendi agora eu vou ensinar porque eu acho que a galera precisa. No começo eu passei muita dificuldade por ninguém querer me ensinar, então eu vou fazer diferente. Tudo que eu aprendi a partir de agora, eu vou compartilhar nas minhas redes sociais. E aí eu fiz isso. E aí eu comecei a atingir muitos fotógrafos. E aí o Lugar versus Foto, ele surgiu porque era a minha necessidade em mostrar para o fotógrafo que qualquer lugar dava para fazer foto bonita. Só que também isso atingia o cliente. Ele falava, nossa, que legal, nunca imaginei que na frente da minha casa dava um ensaio bonito com o Gilmar. Porque o cliente tem muito disso, né? Do tipo muito, assim, ele fala, nossa, mas ele não consegue imaginar o que a gente tá vendo.
né? E aí eu passei por isso, porque assim, ó, a Cascavel, que é onde eu nasci, lá é uma cidade litoral, então tem muitas praias. E normalmente todo mundo que fazia ensaio queria fazer foto na praia. Só que eu odiava fotografar na praia. Pra mim era, primeiro, porque era muito comum, porque eu morava na praia, e segundo, por conta do vento, tudo isso. A luz, eu não sabia dominar a luz na praia, então tinha essa dificuldade. E aí eu comecei a querer fazer foto no mato. Só que nenhuma cliente queria fazer foto no mato. Aí eu tinha que fazer um acordo. Aí o acordo era, o nosso ensaio ele dura 2 horas. Que tal a gente ir 1 hora antes pro ensaio e eu te dou 10 fotos, 5 fotos no mato? Aí ela falou, se eu vou ganhar 10 fotos, 5 fotos, vamos pro mato. De graça tem injeção na testa. E no final das contas, realmente elas queriam mais fotos do mato. Aí eu falei, opa, tá legal. E aí o fato de eu mostrar que o mato, uma beira de estrada, um local inusitado, dava uma foto bonita, isso me ajudava muito a vender uma ideia. Então as pessoas falavam, não, e aí eu fiquei com a fama de que, não, qualquer lugar dá certo. Eu perguntava, você tem local pra fazer o ensaio? Elas falavam, não, Gilmar, qualquer lugar dá certo, contigo qualquer lugar dá certo. Ela falava, não, assim, não, tá. E aí eu meio que fiquei com essa fama por conta de mostrar os bastidores. E aí foi quando eu comecei a linkar uma coisa com a outra. E aí foi quando, em 2017, no Instagram, eu fiz uma postagem com o nome escrito na foto, Lugar Foto. E aí eu batizei como Lugar versus Foto. E realmente isso foi um boom. E foi algo que eu não esperava, foi muito rápido. E que, uma curiosidade, o fato de juntar uma foto com a outra lá no Instagram não surgiu da minha parte. Foi uma página chamada Dicas da Bela, não existe mais. Eles pegaram os bastidores de um vídeo que eu fiz, pegaram a foto, juntaram e postaram. E aí, quando eles juntaram e postaram, deu um boom. Eu ganhei muitos seguidores por conta deles. E eu falei, cara, por que eu não tive essa ideia antes? Pô, eu já tenho tudo aqui, já sei mexer no Photoshop. O trabalho é meu, o trabalho é meu, a pessoa fez, bombou e, tipo, ganhei seguidores, mas podia ter sido eu que viralizou. Aí eu falei, não, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar a mesma ideia, vou juntar, só que eu vou botar lugar e foto. Aí eu fiz isso, tipo, um domingo, eu lembro até hoje, era um domingo à noite, tipo, 7 horas da noite, eu juntei as 2 fotos, coloquei lugar e foto, e eu lembro que na época a postagem dela tinha dado, sei lá, 900, 700 curtidas, eu não lembro. E eu achei, tipo, o máximo, porque a minha dava, sei lá, 100, 90. 100 se os amigos tivessem online. Todo mundo tava online, né? É tipo isso, né? E aí eu peguei e falei, não, se essa publicação aqui chegar próximo dela, pelo menos 10 mil curtidas daqui a amanhã, 24 horas, pronto, zerei a trend, tô top. Aí eu juntei, lugar foto, botei um textinho, publiquei. Aí, 7 horas da noite, fui jantar, tomar banho e tal. Quando foi 9 horas da noite que eu peguei meu celular, a publicação já tava com 1.700 curtidas. Cara, um intervalo muito curto. Eu falei, meu Deus, descobri a mina de ouro. É isso. É isso. Não, aí eu vi pior que foi isso. Eu falei, irmão, tava comigo. Eu falei, irmão, descobri a mina de ouro do Instagram. É isso aqui, a galera quer ver isso. E aí eu tava recebendo seguidores da página. As outras páginas estavam pegando a minha foto, compartilhando. E aí começou um caos. E um monte de seguidores entrando em mensagem. E eu, cara, que é isso? E aí, com pouco tempo, eu já tava comemorando 100 mil seguidores. Desesperado. Só que foi o que eu entendi. Eu entendi que a galera queria ver isso e eu comecei a publicar só lugar e foto. Não, e aí é o que eu assim, no fato, o que você fez, o que você criou, o que a página ajudou você a criar, meio que inspirou muitos fotógrafos. Porque daí uma galera começou a fazer também. E o pessoal pedia autorização, viu? O pessoal mandava, mandava mensagem pra mim, Gilmar, eu posso copiar o teu projeto lugar e foto? Eu falei, cara, surgiu do nada, assim, eu não tenho... Pode fazer, faça, e tá dando certo, tá dando bom pra mim. Com certeza vai dar bom pra vocês também. Só que a galera achava que... Quando o pessoal fazia, o pessoal achava que era meu trabalho. Ou então as pessoas comentavam, estão copiando o Gilmar. Aí eu ia lá, não, gente, não é copiando, não. Deixa a galera fazer também e tal, é pra todo mundo. Não, isso é legal, porque assim, eu acredito que, por mais que... Comentei até isso nos episódios anteriores que a gente fala. Nosso processo de aprendizado é baseado na cópia, né? Uhum. A gente copia alguma coisa, aprende até desenvolver o próprio jeito de fazer aquilo, como você fez durante o seu processo de desenvolvimento. E talvez esse negócio do olhar do lugar e a foto ajudou muita gente a observar o ambiente, a começar a prestar atenção de onde vem a luz, o que pode ser uma textura, o que pode ser um fundo, um cenário, de uma maneira diferente. Inclusive tem um casamento que eu fiz, nem sei se eu tenho essa foto ainda, que teve essa brincadeira do lugar e a foto, só que eu acrescentei mais uma
mais um quadradinho, que era o lugar, que eram umas luzes do estacionamento, a foto, porque o casal tá bem no meio das luzes, então parece 3 luas, e aí tem a foto, o fotógrafo, porque eu tô no chão deitado de terno e gravata, porque era no meio de um casamento, no meio da grama lá, e o fotógrafo, né, pra mostrar que eu tive que deitar no chão pra fazer a imagem. Isso era uma estratégia na época minha, de sempre eu aparecer na foto. Então, se você perceber todos os meus lugares versus fotos, eu estou na cena, deitado, em pé e tal, pra galera ter essa percepção de valor também. Provar que era você mesmo que tá. E a percepção de valor, de falar que, não é fácil, não. O cara deita, o cara pula, sobe numa árvore, pendura numa escada. Então, eu gostava de mostrar pra galera ver que não era só uma foto, existia todo um trabalho por trás e que não era tão simples assim. Então, eu tava falando, aí muita gente aprendeu e descobriu novas técnicas, digamos assim, para desenvolver mesmo a fotografia, de conseguir enxergar coisas que as pessoas não estão acostumadas. Mas eu vejo que muita gente só aproveitou a trend, no sentido assim, já que ele está postando, eu vou postar e vamos ver o que dá. Existe, e você acabou falando isso na sua palestra muito bem, que não adianta só fazer por fazer. É pensar numa estratégia, fazer que aquilo de alguma forma dê um retorno. Você começou pegando a trend, se o cara fez e deu certo. Quando é que você percebeu que isso poderia ser uma estratégia? Você falou, bom, peraí, beleza, deu certo, funcionou, mas uma hora isso aqui vai acabar, não vai se manter. Como é que você foi trabalhando isso para continuar seguindo, meio que assim, a trilha da viralização para continuar desenvolvendo a sua marca, o seu nome no mercado? O projeto surgiu sem pretensão. Quando eu vi que a galera tava gostando muito disso, eu falei, opa, se a galera tá gostando, eu vou mostrar isso direto, porque eu acho que a galera tá querendo realmente acompanhar esse projeto. Só que, quando eu sou muito de olhar os números, quando eu percebi que já não tava dando tanta mais curtida, a galera não tava mais comprando a ideia, eu falei, opa, é a hora de mudar. E aí foi quando eu realmente dei a virada de chave e falei, não, vou criar uma nova ideia, um novo projeto para continuar viralizando. E aí foi quando surgiu a Barbie, quando surgiu a foto do rosto, quando surgiu os signos. Então sempre eu busco encontrar uma forma de continuar viralizando. E aí foi uma coisa que eu percebi, que eu nunca nem falei isso em podcast, não, que eu percebi muito que as pessoas, elas interagem muito quando elas se enxergam naquele trabalho. Por exemplo, o signo. Então muita gente participou porque existe um signo delas. Né? E aí o próximo projeto que eu tô pensando em fazer, eu tô pensando em fazer trabalhos inspirados em time de futebol. Não, e eu vou falar do signo aqui porque eu achei muito legal a sacada que você falou assim. Eu pedi para as pessoas comentar qual é o signo dela, que eu ia fazer o próximo. E aí o que mais era votado era o que eu deixava por último, porque essa pessoa ia ficar em todo signo, ela ia escrever, comentar para ver se ela saía no próximo. Que é também uma tática, né? Sim. A pessoa, quando ela vai postar algo que ela sabe que vai viralizar, ou que ela pretende que isso viralize, ela já tem que pensar mais para frente. Se eu for fazer uma continuação, o que eu posso fazer para a galera continuar engajando? Só que uma coisa curiosa também é que a maioria desses projetos que viralizaram, eles não foram proposital. É isso que é muito curioso. Porque, por exemplo, eu já tive projetos que eu criei, eu roteirizei, eu fiz vídeos lindos e que não deu em nada. Que estava planejado. E às vezes o que não estava planejado foi o que deu certo. Por exemplo, o Lugar Verso não estava planejado, deu certo. A Barbie não estava planejada e deu certo. O dos rostos com elementos não estava planejado e deu certo. O do signo não estava planejado e deu certo. Então, assim, não é planejado. O do signo, eu até contei lá que eu não ia fazer aquele projeto. Eu fiz a foto com aquário na cabeça, inspirado em um desenho. E eu falei, não, vou criar na pandemia, não podia sair de casa. Eu falei, não, vou pegar um desenho, tipo uma ilustração, e vou fazer uma foto inspirada nessa ilustração. Quando eu postei, alguém comentou, amei, meu signo, peixes. Aí eu, Aí eu acho que é isso, a gente estar muito atento ao que a galera tá gostando ou o que a galera quer ver. Quando a pessoa falou, meu signo, aí a minha cabeça logo virou a chave. Eu falei, poxa, então são 12 signos que eu tenho 12, né, trabalhos que eu consigo fazer. E aí foi quando eu peguei o meu signo, que era o leão, e aí realmente, de fato, no leão foi que eu comecei a fazer essa sequência de signos. Mas por quê? Porque eu postei sem pretensão nenhuma, eu vi o movimento, eu enxerguei o movimento e comecei. Mesma coisa da Barbie. Era só uma foto para uma amiga minha que era influenciadora com a Barbie. Eu fiz o trabalho dela. Quando eu fiz o trabalho dela, a galera falou, nossa, amei. Quando eu percebi que a galera gostou muito, eu falei, opa, ela tem que casar. Aí eu falei, agora arranja o marido da boneca e vamos casar essa boneca. Aí, pra casar tem que ter um pré-wed, vamos fazer o pré-wed. Aí vou fazer o casamento. Tem a lua de mel, se casou, agora vamos engravidar. Aí engravidou e aí eu consegui, né, prender a audiência numa história de uma boneca ali com
postando todos os momentos dela. E a galera começou realmente a querer saber do que estava acontecendo, né? Foi engraçado. Não, e é legal essa história da Barbie também. Mas aí eu recomendo a galera assistir a palestra dele, porque daí ele conta um pouquinho mais. O que eu queria falar, assim, do projeto autoral, que a gente já entendeu que um pouco daquilo que viraliza, no final das contas, é uma coisa muito sua, né? Ah, eu quis fazer a foto do aquário e, de repente, o negócio viralizou. Quis fazer a Barbie e o negócio viralizou. O quanto é importante o fotógrafo ter esse tempo para ele pensar em algo que ele queira fazer e não que ele tenha que pagar as contas. Porque dá para perceber que o projeto autoral, ele acaba se tornando para você o ponto de referência. Sim. Porque as pessoas, isso viraliza, alcança muitas pessoas, mas também mostra o que você gosta e o que você quer fazer. E aí o cliente se identifica e acaba te contratando. Quanto é importante o projeto autoral para o fotógrafo poder desenvolver a fotografia e, de uma certa forma, mostrar, falar, galera, é isso aqui que eu faço, é isso aqui que eu quero fazer, me contratem. Assim, o primeiro ponto do projeto autoral é a questão de você chamar a atenção da audiência. Eu sempre percebi isso, que quando eu criava projetos autorais e que não eram comerciais, não tinha intenção de vender, o grande boom era eu despertar, na verdade, roubar a atenção da pessoa que estava no Instagram. Então, quando a pessoa ia passando no feed lá, que ela via um trabalho muito diferente, ela falava, opa, gostei disso aqui. Aí ela mandava para os amigos, o Instagram entregava lá na aba explorar. Então, eu percebi o poder disso. Eu falei, opa, o autoral ele tem essa importância muito grande de fortalecer a minha marca, embora não seja o que eu queira vender. E aí hoje eu falo muito disso, de que o trabalho autoral, ele tem esse poder de você chamar a atenção e prender a atenção das pessoas do Instagram. Não que você queira vender isso. Até porque muitas das vezes a pessoa não quer comprar isso. Mas só o fato dela ter te notado e saber que você faz fotografia, ela fala, oh, então posso contratar ele para fazer um trabalho simples também. Que hoje, graças a Deus, não acontece muito comigo. Eu já fortaleci tanto essa marca do trabalho diferente, criativo, que as pessoas elas me contratam por isso, né? Uma prova disso foi quando eu fiz o Avatar, a grávida de Avatar é bizarro, pô. Tipo assim, você pensar... E olha como azul, surgiu, né? E olha como surgiu a ideia. Eu tava assistindo o filme Avatar 2 e no Avatar 2 tem uma cena um Avatar grávida. Aí eu, opa, Avatar grávida e tal. Aí, primeiro ponto era o hype do momento, o Avatar. O segundo era o trabalho artístico que eu gosto. E o terceiro era chamar atenção na internet. Aí eu fiz a grávida de Avatar e eu fiz com essa intenção assim, não, isso aqui vai ser um trabalho autoral só pra viralizar. Só que não foi. Grávidas me procuraram pedindo orçamento pra fazer ensaio de Avatar. Tipo, bizarro. E eu falei, e eu não vendi, tá? Eu não vendi essa ideia. Foi única e exclusiva. E eu falava, não venda essa ideia, foi um trabalho autoral e tal. E a gente não tá comercializando. Imagina ter que passar o dia inteiro pintando a pessoa de azul. E não, e tinha grávida que falava, eu pago quanto for, quanto é, me diga quanto é, só me diga quanto que eu quero, vou pagar. Eu falava, não faço. É, tanto que pelo que eu tô escutando assim nos bastidores, o Ricardo não deixa mais você assistir filme que apareça grávida. Porque sempre surge um projeto. O pior que é mesmo. Mas é sério, se eu assistir um filme que aparece grávida, eu faço. Então, não pode assistir filme de grávida. Não, e o pessoal tava mandando mensagem pra mim, Gilmar, como é que tu vai fazer agora as grávidas do Divertidamente? Eu falei, não, gente! Eu ia falar justamente desse filme agora. Eu falei, ainda bem que no Divertidamente ainda não tem nenhum personagem grávido. Se tivesse... Mas já tá na ideia, você já tá matutando. Né? Não, eu desisti. Não, eu cheguei a pensar, porque eu falei, não, como é algo que tá no momento, eu sou muito assim, eu quero aproveitar muita coisa que tá no momento só pra, mais uma vez, fazer um trabalho autoral que chame a atenção. Que roube a atenção da galera na internet. E hoje, o mais difícil é você conseguir a atenção das pessoas. Então, se você consegue, você sobe um degrauzinho. E hoje, tudo que eu tento fazer na minha criação de conteúdo estratégico é pensando nisso, é subir mais um degrauzinho da atenção, roubar a atenção da audiência, né? Que nem todo trabalho autoral eu faço com essa estratégia de viralização. Às vezes é uma estratégia minha mesmo de querer fazer, né? Então, assim, tem trabalhos diferentões que a galera me pede orçamento, que a galera fala comigo, que não é gestante que eu acabo fazendo. Eu nem posto, porque eu fiz pra pessoa. Específico. É específico. Eu fiz tanto porque eu achava que ia ser legal pra mim, enquanto ser humano, mas também eu sentia que era uma oportunidade para aquela pessoa, né? E pela história que a pessoa me contava, eu falava, poxa, eu posso contribuir para essa fase da pessoa, por tudo que ela tá vivendo, eu posso, né, através do meu trabalho eu posso mudar o sentimento, né? Às vezes de depressão, às vezes tá com câncer, tá com alguma coisa assim, e queria viver um momento diferente. Eu falei, se o meu trabalho consegue proporcionar esse momento diferente para ela, eu vou fazer. Então eu faço e sem estratégia nenhuma. É realmente o Gilmar, a pessoa humano que se sente sensibilizado pela história do outro mesmo. Legal. E aí, lógico que toda viralização tem o seu lado bom, traz seguidores, traz mais gente
né, buscando seu trabalho, querendo aprender com você. Tem os haters. Mas tem o ônus, né? Tem a parte que às vezes é ruim. Expectativas são criadas, pessoas que aproveitam do momento para esbanjar suas frustrações na internet. Como é que você lida com o ônus, né? Porque viralizar é legal, mas existem probleminhas Sim. por detrás das redes sociais. Quais são os principais problemas que aparecem para você e como é que você lida com isso para falar, cara, deixa isso aqui para lá que eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo? O primeiro ponto que eu queria falar sobre viralização é que as pessoas elas têm uma percepção muito errada sobre viralização. E muitos criadores de conteúdos, principalmente fotógrafos, eles acham que viralizar é você bater 1 milhão de visualização, é 2 milhões, e não é. O termo viralização ele é muito atrelado a se um vídeo seu ele performou melhor do que um vídeo anterior, isso na sua conta é viralização. Agora, se é global, aí eu não sei. Então, o fotógrafo ele tem que se ligar nisso. Tipo assim, ó, gente, se você tem um vídeo que ele bateu 100 visualizações e você publicou um vídeo hoje e ele bateu 200, na sua conta ele viralizou. Porque ele performou melhor do que o vídeo anterior. O seu parâmetro tem que ser você mesmo. O parâmetro é você. Né? E aí, às vezes, a pessoa fala, mas eu quero bater o Carlinhos Maia. Pelo amor de Deus, gente. Não vai, não foge disso. É você com você. É você na sua meta. Com você mesmo, né? E aí, o que acontece? Quando a gente viraliza global, que aí você atinge realmente um público fora da bolha, que isso aconteceu comigo, e foi a grande virada de chave para eu dar um passo para trás, foi quando eu percebi que eu estava atingindo muita gente no Brasil que não tinha nada a ver com o que eu vendia, com o que eu acreditava. E isso, para mim, poderia ter sido legal? Poderia, porque era números, mas não era sobre números. E quando eu percebi que eu estava realmente furando essa bolha e chegando pessoas que não tinha nada a ver, eu falei, opa, dá o passo para trás, dá um tempo para tu realmente atingir só quem é teu foco. Que na época era quem queria comprar meu trabalho e quem era um aluno, possível aluno de curso, né? Que eram fotógrafos. E aí foi quando eu realmente dei esse passo para trás e falei, não quero. Por que eu quis dar esse passo? Porque vinham pessoas que não estavam conectadas com os teus propósitos, com o que não sabiam o que você acreditava e muitas das vezes queriam te atacar, né? Então, assim, a pessoa vinha para atacar, vinha para falar mal, vinha para realmente ser o hater, de criticar. E comigo eu não tinha nenhum problema, porque, tipo assim, se a pessoa me criticasse, eu falava, ok, obrigado pelo comentário, beijinho, boa noite. Eu juro pra você, eu nunca bati boca com o seguidor porque ele criticou, porque ele falou mal do meu trabalho. Nunca. Por mais que a gente, às vezes, no fundo, a gente fique, poxa, que cara sacana, mas eu não queria me deixar levar por isso. Só que eu percebi que alguns seguidores começavam a atacar a minha cliente. Aí isso pra mim era problema, porque eu, beleza, mentalmente, eu tô estruturado aqui, eu consigo levar. Agora, a minha cliente, ela vai conseguir receber um comentário desse? Pesado, sobre o corpo, sobre como ela está na foto. Então, isso, pra mim, começou a se tornar um problema. E foi quando eu falei, não quero atingir essa galera, não é meu foco, porque eu quero atingir só quem realmente está conectado com o meu propósito. E, cara, foi isso. E aí eu sempre falo, se você quer viralizar, pelo menos viralize com seu público-alvo. Porque se você furar a bolha, você vai ver que não é legal. Vai vir pessoas sem noção nenhuma falando coisas assim bizarras. Não, e até usando um pouquinho da minha experiência. Não sou um especialista de Instagram como você que está acostumado com milhares de comentários, mas viralizar é legal quando você atinge o público certo, como você está falando. Porque às vezes a pessoa viraliza, chegam pessoas que não tem nada a ver com o assunto, ela participou, ela curtiu e comentou aquele post específico e nunca mais tem nenhuma interação. O seu algoritmo foi pro buraco. Total. Né? Porque o algoritmo entende outras coisas e vai falar assim, e aí você feliz da vida que viralizou com um conteúdo e depois não tem conteúdo mais que mantenha isso. E é justamente, tá muito linkado àquilo que eu falei, de que você posta o que as pessoas querem ver, né? Então, quando eu descobri o movimento do Lugar e Foto, por exemplo, e eu comecei a só postar isso, é porque eu entendi que as pessoas queriam ver isso. Então, quando você viraliza com um conteúdo, o que é que você tem que fazer? Continuar postando o mesmo conteúdo. E aí, onde é que tá a parte ruim? É que às vezes tu viralizou com uma coisa que não tem nada a ver com o que tu faz. Um exemplo, eu tive um aluno que ele viralizou mostrando localização do Google Maps bizarras. Ele é fotógrafo, com um perfil de fotografia. Ele postou uma vez que descobriu um local, uma cena bizarra no Google Maps, postou e viralizou de 4 milhões de visualização. Aí, em seguida, ele começou a postar foto. O que aconteceu? Nada. Derrubou a conta. O engajamento dele, que era baixo, ficou subterrâneo. Por quê? Porque a galera queria continuar vendo o quê? Mapa, Google Maps. Ele devia abrir um perfil só pra isso, né?
Era que aí ele poderia fazer publi, poderia, né, fazer parceiro, mas não no de fotografia. E aí ele hoje, até hoje, ele é arrependidíssimo, acabou fechando a conta e criando outra, porque ele viu que não tinha mais solução. Não rola, não acontece. E aí, vou entrar no assunto que é, talvez, a que todo mundo fique na expectativa, que é, ok, você viralizou com o conteúdo que você foi criativo, você passa a ter uma expectativa de que você é criativo o tempo todo, né? Como você lida com essa pressão? Porque as pessoas esperam de tudo de você agora. Você não pode fazer nada simples, você tem que fazer um negócio, no mínimo, elaborado. Aí tá o ponto que eu falei, né? De que o meu ensaio ele é 70% casual, que não é casual, e 30% artístico. Esses 30% é justamente focado para minha cliente, mas também para o meu Instagram. Porque eu sei que a galera vai esperar ver esse trabalho diferente, né? E eu sempre falo isso. Se o seu trabalho, se você tem um trabalho mais ou menos legal, ele fica no HD. O que vai para tua rede social é só o teu trabalho bom, o teu trabalho excelente. Ninguém precisa saber do que tu faz simples. As pessoas querem ver o seu melhor. E o meu melhor é esses 30% que eu faço no ensaio todo, mas esses 30% é realmente o Gilmar criativo. E tem essa cobrança. As pessoas têm essa cobrança. É bizarro isso, né? Tem gente que, às vezes, comenta, tipo, Gilmar, vai ter nenhuma foto criativa essa semana? O pessoal manda direct. Gilmar, cadê as fotos diferentes? Não vai postar nada hoje. Ou então, quando eu boto uma foto simples, pode perceber, se eu pegar uma foto simples e eu colocar no meu feed, não dá engajamento. As pessoas não interagem. Porque, tipo, eu acho que elas não concordam. Ou não percebe que é sua, né? Eu acho que percebe a minha foto, ela já tem uma identidade bem marcante. Então, assim, ela percebe, vê minha logo, mas ela não interage, porque ela espera do Gilmar uma foto muito diferente de cabeça pra baixo. E aí, como é que você faz? Como é que você lida com isso? No começo, Rafa, foi bem complicado isso. Porque, assim, no começo foi muito difícil pra mim. Porque eu sempre fui muito de me cobrar. E chegou um tempo que eu me cobrava muito e eu não admitia olhar para os números e ver eles baixando. Eu falava, nossa, tô perdendo visualização. Eu pirava. Aí eu cheguei à beira, eu sinto que era uma beira de uma depressão por conta disso. E eu falei, cara, isso tá errado. Eu tô deixando de ter uma vida para viver em função de números do Instagram. E aí isso foi uma virada de chave na minha cabeça que eu falei, opa, tá errado, Gilmar, calma, não é por aí. Por conta dessa cobrança. Eu ficava, gente, eu preciso fazer uma foto diferente. Eu preciso viralizar, eu preciso de um conteúdo, eu preciso de um Reels, Aí eu tava surtando e foi quando eu percebi que não era sobre isso. O meu Instagram não foi criado para isso, para o Gilmar viralizar. Foi criado para tocar pessoas, mudar vidas. E aí, em 2018, eu acho, eu já tava verificado e tudo. Não, 2019. Não lembro qual foi, acho que foi 19 ou foi 18. Eu ia apagar meu Instagram. Eu ia sumir do Instagram sem dar satisfação a nada, ninguém. Por conta desse surto. E aí, quando eu fiquei, tipo, eu entrava nas configurações, eu falava, vou apagar o Instagram. Aí eu pensava, eu falava, não, vou agora não. Aí eu ficava com isso. Aí eu, tipo, quando eu ia dormir, eu falava, Deus, pelo amor de Deus, me mostra um sinal do que eu tenho que fazer, porque eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Eu tô, tipo, surtando. E aí foi no dia seguinte eu tinha parado de postar uns conteúdos, aí no dia seguinte eu recebi uma mensagem de uma seguidora falando que tava sentindo muita falta do meu conteúdo, porque através do meu Instagram ela tinha mudado de vida. E que ela conseguiu enxergar uma fotógrafa que ela nunca tinha enxergado. E a partir do meu Instagram ela viu o quão grande ela poderia ser, porque a minha história inspirava ela. E tudo que eu postava era motivo de inspiração. E aí nessa mensagem eu falei, era a resposta que eu precisava ouvir de Deus. Que o meu Instagram não é sobre o Gilmar, não é sobre ele viralizar, é sobre eu mudar vidas, é sobre eu tocar pessoas através da minha história, através de um conteúdo que às vezes é gravado em meia hora ou em 10 segundos. Então, quando eu percebi isso, eu falei, pronto, era a resposta que eu queria. Hoje meu Instagram é para mudar vidas. Se eu vou viralizar, se vai dar bom, não importa. O importante é que eu toque pessoas de forma verdadeira. Pode ser 2, pode ser 100, pode ser 10, mas se essas pessoas estão tendo um pensamento diferente através de uma palavra minha, tá ótimo. Então, isso aí tudo fez sentido pra mim. Eu queria até aproveitar esse momento, porque eu não sei quantas pessoas vão assistir esse podcast, quantas pessoas vão chegar nesse momento do nosso bate-papo. Mas para quem chegar, eu vou dar uma dica. Comentem. Falem para as pessoas que vocês se inspiram nelas. Isso. Que o quanto essa pessoa tá mudando a sua vida, porque a gente recebe algumas mensagens que a gente não pode compartilhar por motivos éticos. Enfim, tem muita coisa que a gente recebe que a gente acaba guardando só pra gente, que a gente às vezes tá nesse momento de falar, cara, será que o que eu tô fazendo vale a pena? Será que eu passar o dia pra produzir algo vai mudar a vida de alguém? E a gente não sabe disso, não sabe quem que a gente tá alcançando. E às vezes dá vontade mesmo.
Quantas vezes, eu já comentei isso no Instagram, falei, quantas vezes já não cheguei e falei, cara, eu vou parar de gravar. Porque eu não sei se isso aqui tá atingindo alguém, tá fazendo diferença na vida de alguém. A gente abre mão de muita coisa, a gente desapega de algumas coisas, abre mão de muitas coisas para poder fazer algo para vocês, para quem tá do outro lado das redes sociais. Eu falo teoricamente, para 65 mil pessoas no Instagram, o Gilmar fala para mais de 1 milhão, então assim, é muita gente. E a gente não tem noção da diferença que a gente faz na vida dessas pessoas. E quando a gente vai num evento, que a gente recebe o carinho, quando a gente vai ver o direct, tem essas mensagens de tipo, olha, você mudou a minha vida, mudou minha fotografia, eu tava quase desistindo, não é só da fotografia, desistindo de outras coisas. E depois que eu vi um bate-papo de vocês, vi um stories, vi um Reels, me transformou, eu tomei uma outra decisão, hoje eu sou uma pessoa diferente, atingi o meu sucesso, atingi meus objetivos. Então, por favor, não estou falando para mandar para mim, para o Gilmar, para o Ricardo, é para qualquer pessoa que vocês seguem, que vocês têm nas redes sociais, que de alguma forma fez a diferença na sua vida, mandem um obrigado. Fala, olha, o que você faz é muito importante, continue. Porque a gente não sabe a batalha que essas pessoas que produzem conteúdo estão passando do outro lado, a quantidade de problemas que eles enfrentam para estar aqui compartilhando a história deles, as experiências, as dicas. Então faz muita diferença. Então, por favor, para você que está ouvindo esse episódio, que chegou até aqui, tire 10 minutinhos, mande uma mensagem, que vocês vão ver que vai fazer diferença. E eu tenho certeza que essas mensagens, 2 dias depois, 3 dias depois, vai vir um conteúdo que você vai sentir que tem um toque seu lá. É isso, eu só queria fazer essa observação. Não, mas é legal isso aí. E aí, Rafa, chegou um ponto da minha vida que hoje eu não me cobro mais, sabe? Eu crio conteúdo quando eu acho que é pra criar, e no dia que eu achar que não é pra criar, eu também não crio. Eu não tenho mais roteiro, eu não tenho mais cronograma, eu não faço cronograma, eu não faço nada. Hoje eu sou assim, se eu sentir que eu tenho que gravar algo do meu coração, eu vou lá e gravo. E é engraçado porque eu sempre acerto. Sempre que eu abro uma live que não é uma live programada, meio-dia, alguém fala, Gilmar, Deus colocou você no meu caminho para falar isso nesse exato momento da minha vida. Eu falo, é isso, é sobre isso, é sobre eu achar que o momento é esse e não é estratégico nenhum. Hoje o meu conteúdo, claro, eu faço conteúdo estratégico, mas na maioria das vezes o meu conteúdo ele é querendo ajudar outra pessoa, porque eu sei que alguém está precisando de ajuda, né? Então é isso que você falou mesmo, e eu pelo menos como criador de conteúdo, eu fico muito feliz quando a galera agradece. E infelizmente hoje, eu sei que a gente não tá fazendo porque quer receber um obrigado, é muito de coração, mas eu percebo que hoje a galera, uma grande maioria é muito ingrato. Assim, porque, como você falou, não é fácil criar conteúdo. O Rafa é criador de conteúdo, ele sabe que não é fácil. É muito difícil. Às vezes você não quer criar, mas você sabe que você precisa criar. Só que tem gente que, tipo assim, consome todo o teu conteúdo e às vezes não tem coragem, às vezes nem de curtir o teu conteúdo. Então, assim, o mínimo que a pessoa faz é uma curtida, é um comentário, é um obrigado, né? Mas a gente sabe que, mais uma vez, a gente não faz pensando nisso. Mas seria tão legal receber esse apoio. Eu acho que a gente ficaria mais motivado, né? A criar mais conteúdo, a fazer mais coisas, né? Então, sabendo que a gente transforma a vida das pessoas, a gente se sente até mais inspirado para fazer as coisas. Super, muito. E essas pessoas que só consomem, né? O sanguessuga que a gente costuma falar, não vai pra frente. Vai consumir um conteúdo que não vai fazer diferença nenhuma pra vida dela. Exatamente, mas foi massa você ter tocado nesse assunto. Muito legal. Falando de inspirações, a gente, em outros episódios, a gente tava falando muito de arte mesmo, específico. A gente falou aqui da fotografia russa, das pinturas. Mas eu sei que você não busca também só Pinterest para se inspirar. O próprio Instagram, que é uma rede que às vezes a gente reclama muito, que os conteúdos são muito parecidos, te traz muita ideia, muita coisa para você produzir. Como é que você usa isso a seu favor, assim, do tipo, enquanto todo mundo reclama do Instagram, que tá tudo muito igual, calma aí que eu vou olhar de uma outra maneira para ver o que eu posso trazer para o meu trabalho para fazer o meu negócio desenvolver. Se o fotógrafo ele for realmente uma pessoa atenta, tudo pode ser uma inspiração para ele. Eu sempre falo isso. Hoje, tudo que eu olho, para mim, pode ser motivo de inspiração. Acontece que, muitas das vezes, o fotógrafo ele é viciado em querer encontrar uma inspiração pronta. Ele quer olhar para uma foto, olhar para uma arte e falar, pronto, eu quero fazer igual isso aqui. E não é. Às vezes a cor é uma inspiração, às vezes a pose é uma inspiração, às vezes o tecido voando é uma inspiração, às vezes a textura
da foto é uma inspiração, a luz é uma inspiração. Então, assim, busca em cada detalhe a inspiração, não só no todo. E hoje, quando eu uso muito o Instagram como fonte de inspiração. Se você abrir aqui o meu salvo do Instagram, você surta. Você vai passar um dia e não chega no final. Mas você volta, a gente tá falando nisso em outro momento. Você volta no salvos? Super, super. Porque eu sei que tem um monte de gente que salva, mas nunca mais vai na pastinha lá pra ver o que Não, salvou. Só tá salvo. Eu olho. Eu sempre que eu não vou montar um trabalho, eu volto na pasta. Eu não organizo por pasta. É tudo, todas as publicações. Não tem lá pasta, as coleções não. E aí, eu sempre rolo pra dar uma olhadinha, pra me inspirar, né? E aí, se você ver lá, tem tudo. Tem, tipo, pintura, tem carro, tem clipe. Cara, clipe de música é absurdo. Tem muita inspiração nos clipes. E a galera não se ligou ainda. Tipo assim, lançou o clipe da MC não sei o quê. Eu assisto. Ah, tu gosta dela? Não. Eu assisto. Mas como a Suzy Godoy, ela desliga o áudio, né? Ela só vê a imagem. Alguma coisa ali vai surgir como inspiração. Exemplo, tem um clipe que eu acho fantástico. Então, eu tava até falando com o Everson, que é um que trabalha com a gente, que é o clipe da Pablo Vittar, que é com o Lucas Luco, que é Paraíso. Cara, a luz, a estética do clipe é lindo. Quase não tem pouca visualização o clipe, porque quase ninguém assistiu. Mas ele tem uma inspiração com folha de ouro, com a luz num lago. É lindo, 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 lindo. Então, assim, como eu falei, tudo pode ser inspiração hoje em dia. Tudo. Pessoas, músicas, sons. Eu sou muito atento. Muito. Tudo que eu vou fazer, onde eu estou, eu olho para as coisas olhando para a inspiração. A prova disso é que eu cheguei no estúdio, eu vi um acessório em cima da mesa, assim, um arranjo, coisa mais linda, com lâmpadas, eu já tô pensando em um monte de coisa. Eu olhei para aquilo ali e já pensei em um monte de coisa. Créditos, Hub Vídeo, Papo de Fotógrafo para essa foto. E lógico que a criatividade, a inspiração não baseia-se só no que você vai fazer na fotografia, entra na produção. E aí vem aquela experiência de novo. Sei que você já até colocou sua mãe para te ajudar a fazer as coisas. Como é que é esse trabalho em equipe para imaginar algo e, assim, eu digo no improviso, mas eu sei que não é tão no improviso assim. Que, cara, às vezes você pega, sei lá, uma bacia, um pedaço de cortina, ou não sei o que, e monta uma produção. Cara, como é que você consegue buscar criatividade para desenvolver esses, tipo, arte-ataque, assim, de coisas de casa para fazer a roupa, o que a modelo vai usar para sua sessão de fotos? Uma coisa que eu aprendi no teatro, lá em 2009, 2010, é que a criatividade, ela vem da necessidade. Então, a gente se torna uma pessoa criativa quando a gente necessita de algo e não tem esse algo. E eu aprendi muito isso dentro do teatro. Então, assim, vou fazer um espetáculo sobre o rei. Então, eu vou precisar de uma coroa de rei. A gente tem coroa de rei? Não. Então, a gente, nesse momento, ativa a criatividade e faz uma coroa de rei. Então, aí, um exemplo, lá no teatro, a gente aconteceu isso. A gente fez uma coroa de rei com garrafa PET e calça jeans. Virou uma coroa. E aí, eu trouxe muito isso pra fotografia. Eu me torno criativo, eu começo a criar algo diferente quando eu preciso de algo e não tenho esse algo. A prova disso foi o Lugar vs Foto. Ele surgiu que as pessoas queriam ir para a praia, eu não queria ir para a praia, então eu tive que ativar o modo criativo e ir para o mato. Então eu criei algo a partir da necessidade, fazer fotos diferentes sem ser na praia. Na minha criação é assim, hoje eu olho para uma produção, sei lá, eu tô vendo uma coisa que eu gosto muito é o desfile de alta costura de Paris, eu acompanho muito. Então eu amo. E principalmente o ano que foi no ano da pandemia, que foi digital. Todas as empresas de Ocha, né, mandavam vídeos. Cara, aquilo ali, é sério, assiste depois. É uma fonte de inspiração louca, louca. Então, assim, um exemplo, eu vejo um vídeo da alta costura de Paris. Aí eu vejo que tem uma produção massa com galho seco. Aí eu falo, caraca, doido, que massa. Aí eu vou pesquisar a história. Não é galho seco, eles fizeram utilizando fio de cobre, não sei o quê. Eu falei, não tem um fio de cobre. Mas só se eu roubar os fios da empresa telefônica lá, mas não vai dar muito certo. Mas aí eu consigo fazer com galho de verdade. Tipo, um exemplo, o que eu fiz da grávida com as artérias, tipo, no chão, como fosse o útero. Tipo, a inspiração que eu vi era com linha. Eu falei, eu não vou fazer um negócio de linha. Eu vou pegar galho e pintar de vermelho. Então, tá vendo? Como eu vi uma inspiração que não tinha nada a ver com a história, vi como era feito, não tinha como eu fazer, eu boto a minha cabeça para trabalhar e faço do jeito que eu posso. Então, mais uma vez, a criatividade no meu negócio, na minha fotografia, ela surge de uma necessidade. E aí lidar um pouquinho com a frustração, porque nem sempre vai sair do jeito que você quer no começo. A gente erra muito. Só que faz. O que foi que eu aprendi também ao longo desse tempo? Era assim, ó. Sei lá, eu vejo uma foto no Explorar do Instagram de uma ideia muito massa. Aí eu penso que eu salvo pra fazer. Só que às vezes a gente, fotógrafo preguiçoso, às vezes a gente pega, salva, deixa lá, como você falou, né? Nem olha mais. Aí, uma semana depois vai alguém, viu também a foto,
fez a foto e bombou. Aí você fala, puxa, eu vi há 2 semanas atrás e não fiz. Então, hoje em dia, se eu vejo uma ideia legal, eu faço imediatamente. E o legal de tudo, não sei se isso seria uma dica, você gosta de mostrar os bastidores. Isso ajuda, no final das contas, a viralizar a produção? Porque assim, se você só pegar a foto, fizer e postar, ela vai dar um X engajamento. Mas de você contar uma historinha, mostrar os bastidores, esse processo de adaptação e criação da produção, isso ajuda a mostrar que realmente transforma. Às vezes importa mais os bastidores do que o resultado. Sim. Sempre que por exemplo, eu já fiz esse teste. Eu fiz produções incríveis que eu não mostrei os bastidores e não entregou. Porque o público, a audiência, os seguidores, eles não entenderam o processo. Eles veem a foto pronta e falam, nossa, linda. Photoshop. Eles podem falar, é Photoshop. Só que quando eles veem o processo, ele fala, caraca, mano, o cara pegou um negócio e pintou não sei do que, e botou não sei aonde, e surgiu isso aqui, muito foda. Então, por isso que hoje, mostrar o processo no meu trabalho é o grande segredo para atingir as pessoas e fazer com que as pessoas valorizem mais ainda o meu trabalho. Então, quando alguém, uma grávida, por exemplo, ela pega meu orçamento, ela não questiona preço. Porque ela entende o valor do meu trabalho. Ela entende que não é fácil. Ela entende o processo que é fazer essa foto. Então, eu sempre falo isso, né? Quando alguém questiona o teu preço, é porque não entendeu o teu valor. Então, através dos bastidores, do processo, eu conscientizei o meu cliente de que aquilo ali não é uma foto. E que existe um processo muito grande por trás e que existe um valor para aquilo ali. E aí, quem quer, paga o preço. E hoje, falando um pouquinho dessa parte pré-produção, fotografia e pós-produção. Você tem uma divisão, assim, tantos por cento é pré-produção, tantos por cento é a fotografia em si, tantos por cento é pós-produção? Eu considero que dentro de um 100% aqui, eu acho que é bem dividido, sabe? Hoje meu trabalho é bem dividido. Mas o grande segredo da minha foto, eu dou a pré-produção. Eu penso muito antes de ir pro ensaio. Então a minha cliente, quando ela fecha um trabalho comigo, ela não só fecha, eu chego na hora e vai ser isso aqui. Não. Eu pergunto, eu mando questionário, eu faço o brief, eu entendo qual é o hobby dela, o que é que ela gosta, qual a celebridade favorita, qual o filme favorito, qual a cor favorita, porque tudo isso faz parte da construção do trabalho final. Então, quando a cliente ela chega no meu ensaio, eu já montei, por exemplo, quando eu voltar agora, eu vou já ter um trabalho de uma cliente que o nome dela é o nome de uma guerreira da mitologia grega. E antes dela mandar a foto pra mim, que ela queria a referência da mitologia grega, eu já tinha pensado. Sabia, ela já tinha pensado por conta do nome dela. Então eu já vou trazer uma estética da personagem para o ensaio dela, baseado no nome dela só. Mas ela também já tinha isso, né? Sim, ela já queria isso e ela mandou pra mim uma foto. Ela mandou uma foto pra mim. Que não seja Xena, né? O nome dela, graças a Deus. Falando um pouquinho do negócio, a gente já conhece o Gilmar, que ficou famoso no mundo todo, tem um trabalho artístico incrível. Mas, cara, ele vem do interior, né? De um lugar que, normalmente, os fotógrafos falam assim, aqui é difícil, população é pequena, as pessoas são muito, não diria, conservadoras, não dá para fazer isso. Como é que é a fotografia em si, o negócio? Como é que funciona isso para você? E se realmente o viralizar, de alguma forma, fez diferença? Ou você já estava fazendo diferença só por estar no mercado oferecendo algo diferente? Foi um processo, na verdade. Foi assim, ó. Quando eu entrei na fotografia, eu abri mão de outras coisas que eu fazia para viver e ser fotógrafo. E sempre eu entendi muito na minha cabeça que tudo era um processo e que eu tinha que entender esse processo e que ele só dependia de mim. E aí, quando eu entrei na fotografia, o primeiro momento era, eu preciso que as pessoas da minha rua saibam quem é o Gilmar fotógrafo. Então eu fui de porta em porta, batia, oi, eu sou Gilmar, moro na casa 527 e eu sou fotógrafo, tá? Se precisar de foto, tu me chama. Todas as casas da minha rua eu fiz isso. Porque todo mundo sabia que era o Gilmar, o filho da Maria do Gilmar, mas não que era fotógrafo. E aí, por que eu fiz isso? Porque eu entendi esse processo. Como é que eu quero ficar conhecido na cidade se nem a minha rua me conhece? E eu entendia que uma coisa ia levando a outra. Então, se eu fico conhecido da minha rua, a moça da minha rua fala para a mulher da outra rua. A da outra rua fala para a outra rua, e aí eu começo a ficar conhecido no bairro.
Se eu fico conhecido no bairro, eu começo a ficar conhecido na redondeza nos outros bairros. Se todos os bairros me conhecem, eu sou conhecido na cidade. Então, eu tinha que entender esse processo. Eu sempre tinha isso muito claro na minha cabeça. E realmente aconteceu. Com 7 meses de fotografia, seguindo essa estratégia de eu vou ficando conhecido em cada parte, 7 meses eu era já o fotógrafo, um dos mais conhecidos da cidade. Então, todo mundo com 7 meses de fotografia queria contratar o Gilmar, porque sabia que existia esse fotógrafo que fazia um trabalho diferente, né, em Cascavel. Então, isso foi uma estratégia e um processo pequeno, né? E aí, quando eu fiquei conhecido na cidade, e aí foi quando 2015 para 2016 eu fiquei conhecido nas cidades vizinhas, em Fortaleza, comecei a trabalhar em Fortaleza e tal, que era realmente uma cidade grande. E aí, em 2017, aconteceu de viralizar e ficar conhecido no Brasil todo, né? E no mundo todo. Então, vários países, tenho muitos seguidores de outros países. Mas foi um processo. E é isso que eu percebo que o fotógrafo hoje, ele não entende. O fotógrafo, ele quer começar na fotografia, ele já quer ser o mais conhecido, o mais foda do mundo. E, na verdade, você pode ser, e deve ser. Só que entende que é um processo e que ele depende de você. Ele não depende de mais ninguém. Então, eu poderia ter ficado na minha casa esperando o cliente chegar. Mas não, eu fui de porta em porta falando que eu sou fotógrafo Gilmar Silva. Me diga qual fotógrafo hoje teria coragem de bater na porta do vizinho para falar que era fotógrafo. Ninguém tem. E hoje a gente tem ferramentas que você nem precisa sair de casa. Nem precisa. E ainda é mais fácil. Você já configura o anúncio, já está na tela do celular da pessoa. Já. Pois é, ainda é mais fácil. Né? Nessa época eu nem tinha esse recurso. E se tinha, eu nem sabia que existia. Né? Mas eu fui do meu jeito para ficar conhecido. Eu só precisava ficar conhecido. E aí tinha uma frase que sempre batia na minha cabeça, que é: quem não é visto não é lembrado. Para mim isso fazia muito sentido. Para mim isso faz muito sentido até hoje. Quem não é visto não é lembrado. Não é à toa que grandes marcas investem em publicidades, em TV, em reality show, com essa finalidade. Não, a finalidade de você investir no reality show não é para você vender no reality, é para você gerar memória na mente do consumidor. E aí, quando você pensar em algo, você pensa naquilo que está na sua memória mais recente. Então, quando alguém pensa, sei lá, quando alguém na minha cidade pensava em fotografia, viam, embora tivesse, tipo, sei lá, 5 fotógrafos, mas só vinha o Gilmar. Por quê? Porque eu estava na cabeça das pessoas. Tanto do fato de eu estar aparecendo em grandes locais com muita gente, mas também o fato de eu ter uma presença digital na internet. E aí uma outra pergunta que é, óbvio, vindo de uma cidade do interior, normalmente a gente já coloca na nossa cabeça que é tudo mais barato, né? Então, lá eu não consigo viver, não consigo cobrar isso, porque é cidade do interior. Se fosse na capital, eu faria cobraria 5 vezes mais, mas no interior não dá. Existe, óbvio, que existe uma percepção da fotografia fine art de talvez de ser algo mais caro. E quando a gente conhece o seu trabalho, conhece os bastidores, sabe que você, de uma certa forma, democratiza um pouco essa possibilidade, né? Das pessoas terem a possibilidade de serem fotografadas e fotografadas com qualidade. Como é que foi esse processo de você fazer os clientes entenderem que não é porque você faz uma fotografia fine art que você cobra milhões, que existe essa possibilidade? Não, na verdade, até hoje eu tenho essa fama, né? Eu carrego, desde quando eu morava em Cascavel, eu carrego essa fama até hoje de que tem gente que não chega nem a pedir orçamento porque acha que é muito caro, né? Até hoje eu passo por isso. Cara, na verdade, eu não teve muita estratégia, né? Eu ainda passo por isso, principalmente agora mais recente, as pessoas elas nem têm a coragem de pedir orçamento pra mim, porque elas vão imaginar que é uma fortuna, e aí às vezes elas me encontram na rua e falam: eu fiquei grávida, eu queria te contratar, mas é muito caro. Eu falei: como assim, tu pegou orçamento? Não, eu imagino, o trabalho é muito bonito, deve ser caríssimo. Eu falei: caro quanto? Aí quando elas falam o valor, eu falei: meu sonho, se eu cobrasse isso, eu tava... Ela: tu cobra 10 mil, 5 mil em 10 fotos? Eu falei: meu sonho, filho. Então não é assim. Na verdade, eu continuo com uma fotografia acessível por isso, porque eu gosto de fotografar. Claro que muita gente olha pro meu trabalho hoje e fala: Gilmar, onde tu tá, tu poderia cobrar muito mais. Eu falo: mas por que eu poderia cobrar muito mais? Onde é que eu estou? Porque em que direito eu teria esse de cobrar muito mais? Qual o parâmetro de vocês do cobrar muito mais? É número? É seguidores? Ou é demanda? Porque o meu é demanda. Então, assim, se a minha demanda aumenta, normalmente preço aumenta um pouquinho. Aumenta. É assim que funciona no meu caso. Então, para mim, o meu orçamento ele vai aumentando de acordo com a demanda e, claro, com os investimentos. Então, se eu tenho grandes investimentos, também é normal que isso esteja dentro do meu orçamento, né? Mas o meu foco nunca é esse. Tipo, quando eu paro para planejar o meu negócio, o Gilmar Silva Fotografia, eu não paro para planejar por esse lado. Eu paro muito para planejar a experiência que eu ofereço para o meu cliente. Hoje, o meu planejamento ele é focado em experiência do cliente. Então, eu quero que as pessoas vivam uma experiência comigo. E aí, elas vão pagar o preço por isso, sabe? Então, assim, se eu consigo entregar uma experiência incrível, é isso que ela vai vender para outras pessoas. Então, quando alguém fala... Qualquer cliente mesmo, se você
perguntar como foi fazer um ensaio com o Gilmar, ela não vai falar sobre foto. Ela vai falar sobre o quão incrível foi passar uma tarde comigo, rindo, brincando, conversando, claro, fotografando, mas o fotografar às vezes é o de menos. Porque eu quero trazer um momento para ela único que ela não viveu durante toda a gestação dela, né? E fazer foto é diferente, mas se conectar comigo verdadeiramente, de uma forma leve, divertida, tendo tudo que eu puder oferecer para ela e entendendo que a minha cliente ela é a chave principal daquele momento, cara, ela vende pra tu, boca a boca dela é tipo... Muita cliente fecha comigo assim que nem viu meu trabalho. É bizarro isso, porque recente, uns 6 meses atrás, uma cliente fechou comigo que não me conhecia. Ela não me conhecia. Como assim? No atendimento eu falei, tu conhece meu trabalho? Ela falou, não, foi uma gestante fez ensaio contigo, ela falou que eu tinha que fazer contigo. Eu falei, mas tu não olhou meu trabalho? Ela falou, não sei nem como é teu Instagram. Eu falei, como assim, velho? Alguém tá me contratando e não sabe como é o meu trabalho. Ela falou, não, mas do jeito que ela falou, eu confio de olho fechado. Eu falei, ó, pra você ver. Eu tenho um medo com isso quando vem indicação assim pelo WhatsApp. Eu falo, você já olhou meu Instagram? Dá uma olhadinha, vê se você Não, gosta. mas aí eu não fecho se ela realmente não olhar, porque eu preciso, né, montar uma história, eu preciso montar um ensaio e tal. Mas eu achei curioso, porque, tipo assim, ó, olha como a tua cliente, quando ela tem uma experiência massa, ela te vende, né? E aí, um ponto assim, entra num parênteses que tem tudo a ver, é isso que eu falo. Por isso que eu acredito que a inteligência artificial, ela não substitui o fotógrafo. Porque enquanto você vender experiência, a inteligência artificial ela não vai conseguir entregar uma experiência para o teu cliente. E aí, um ponto que a galera fala assim, ó, Gilmar, isso que a fumaça que tu usa no teu ensaio, tu não poderia botar no Photoshop? Eu poderia. Mas uma coisa é a cliente receber a foto com a fumaça, outra coisa é ela está vivendo a fumaça na hora do ensaio. Então tem uma diferença. Tem um quê diferente ali de estar com... Gilmar, tu poderia botar uma asa na cliente no Photoshop? Poderia. Mas uma coisa é ela estar com a asa e se ver com essa asa de fato. Então, assim, a experiência é o grande segredo hoje do meu trabalho. Não, e é o famoso do tipo assim, tá, ela vai ver com a asa depois. Não tinha e no Photoshop você colocou. A hora que ela for contar a experiência dela, a primeira coisa que vai falar, você sabia que essa asa não tinha? E aí do tipo vai dar a impressão de, então qualquer um que souber mexer no Photoshop faz uma foto igual. Né? Por isso que eu não conto que a edição é a chave do meu trabalho. Hoje, a pré-produção e durante o ensaio é a grande chave, porque é isso que vai gerar experiência para o cliente. É tudo que ela está vivendo ali. E os perrengues que passam na hora de fazer, a fumaça ou sai muito ou sai pouco, a asa que está caindo, é isso que conta a história depois. Essa é a parte da experiência. Eu falo, viagem, quando a gente faz uma viagem para fora, e eu falo isso para as noivas, quando elas falam, no casamento tem que estar tudo certinho, eu falo... Me conta uma viagem sua que você foi pra fora. Se a viagem for perfeita, você não tem história pra contar, né? Eu falo, então, se o casamento for perfeito, sair tudo do jeito que você planejou, vai ser a coisa mais sem graça que você vai contar depois. Não tem graça. Eu falei, tem que dar perrengue. É nego que vai cair no chão bêbado, é bolo que vai cair da mesa. É isso que você vai contar depois. O quanto você vai se divertir com essas histórias que não deram certo. E o ensaio é mais ou menos isso, né? A experiência tá nas falhas, digamos assim. E só que aí o que a gente tem que ter cuidado é que às vezes, né? Eu sempre falo isso pros alunos. Cuidado com a experiência que você entrega para cliente, porque ela vai levar isso para as pessoas, né? Então, assim, se você durante o ensaio não consegue dar uma atenção, não consegue... eu não tô falando de perrengue, não. Agora tô falando de ser mesmo, de prestação de serviço, pronto. Então, se você não presta um serviço legal, se você realmente não é verdadeiro, se você não se entrega, ela vai contar isso, né? Ela vai levar isso para outras pessoas e aí vai ser uma imagem que ela tá construindo na mente de outra pessoa sobre você, que às vezes você nem é isso, mas a culpa é sua. É você que passou isso durante o ensaio. Não, legal. E aí, como é que você lida com a expectativa? Porque a expectativa vem lá em cima, né? Mesmo se alguém indicou, ela fechou sem conhecer seu trabalho. Mas quem acompanha já vem esperando toda essa... Como é que é lidar com essa pressão na hora de falar, cara, agora, preciso fazer uma produção legal, fotografar legal, dar uma experiência legal e uma pós-produção... Eu não sofro com isso porque, como eu falei, eu tenho uma pré-produção muito bem feita. Então, assim, eu não conto com a sorte. Nunca. Então, quando a cliente ela fecha comigo, que a gente marca essa reunião, que eu entendo o perfil dela, que eu olho o perfil dela, eu sei o que ela gosta, eu sei qual cor ela gosta, eu sei qual a celebridade, eu sei o hobby dela, então eu não conto com a sorte. O meu ensaio, ele é planejado. E eu acho que é o ponto, assim, principal para o sucesso de um ensaio. É o bendito planejamento. E, infelizmente, o fotógrafo ele é preguiçoso nesse ponto. Tem muito fotógrafo que não planeja P nenhuma. Pega a câmera e só vai.
Eu não conto com essa sorte. Pode ser que dê uma foto massa, pode ser que aconteça algo massa? Pode, mas aí eu tô contando com a sorte. Então, quando eu planejo, eu chego no meu ensaio, eu já sei o roteiro dele. Eu sei onde eu começo, eu sei onde é o meio, e eu sei como eu termino o meu ensaio. Então, eu tenho um controle total de tudo que vai acontecer ali. Então, se algo fugir do controle, realmente foi algo imprevisto. Não foi porque, não foi falta de planejamento, foi imprevisto de fato. Porque o planejamento existiu, então acredito que geralmente tudo sai como eu planejei. E aí, falando do negócio em si, seu trabalho se vende sozinho hoje? Se vende. É porque a gente falou de estratégia, mas estratégia, teoricamente, na produção de conteúdo, de pensar na hora certa de postar, e o timing das trends e etc e tal. Hoje, seu trabalho se vende sozinho, você não precisa ficar tão preocupado em, eu tenho que fazer isso, publicar assim, compartilhar fazer tráfego pago, não sei o que, não. Ele se vende. Não hoje, eu acho que a vida toda. Sempre, desde quando eu entrei na fotografia, que eu entendi que era um negócio e que existia concorrência e que era um mercado, eu fiz publicidade e propaganda, né? Então eu não terminei porque eu tinha que decidir. Chegou um momento da minha vida que eu decidia, ou eu ia ser publicitário, ou eu ia ser fotógrafo. E tinha que decidir, realmente eu tava muito lotado. Ou ser pobre ou ser muito pobre. Tipo isso. E aí eu falei, não, eu quero ser fotógrafo nesse momento da minha vida e vou cair de cabeça na fotografia, né? E aí o que foi que eu entendi? Que existia o trabalho de necessidade, hoje existe a fotografia de necessidade, existe a fotografia de desejo. E quem ganha mercado geralmente é quem é desejo. E eu falei, poxa, eu quero ser o fotógrafo de desejo. Eu quero que as pessoas olhem pra minha foto e falem, nossa, eu quero esse cara, eu preciso viver isso. Então lá em 2014, 2015, eu já tinha essa percepção. E aí eu fui construindo isso ao longo do tempo, que hoje realmente, de fato, assim como era lá em 2015, 2016, as pessoas desejam o meu trabalho. Então elas querem viver o ensaio com o Gilmar e eu trouxe isso para o ensino. Então, hoje tem curso no Brasil inteiro. Mas por que as pessoas saem lá dos Estados Unidos para ir lá para o Ceará fazer um curso? Porque elas desejam fazer um curso comigo. Claro que o conteúdo realmente é um conteúdo transformador. mas tem um lance do desejo. Eu quero estar aí, eu quero viver isso aí. Eu quero viver essa experiência que vocês entregam no curso ou no seu ensaio, né? Então, eu tinha isso muito consciente. E eu acho que isso é muito do fotógrafo artista, sabe? Que tem essa briga, né? Artista, fotógrafo artista ou empreendedor? O que eu penso? Quando você é um fotógrafo artista, você tem mais facilidade de vender sem focar no empreender. Porque o trabalho se vende. Claro que tem que ter o fotógrafo empreendedor também. Não existe só arte. Não existe. De fato, não existe. Só que é mais fácil vender. Porque o teu trabalho se vende sem muita estratégia. É bonito, é lindo, as pessoas querem estar ali. Claro que eu tenho que estar com atendimento alinhado, eu tenho que estar com experiência massa, um pós-venda legal. Tudo isso faz parte. Mas quando você não tem um trabalho que se vende, que ele não é um trabalho tão artístico assim, o seu lado empreendedor tem que falar mais alto. O seu lado estratégico de venda, de tráfego pago, tem que falar mais alto. Óbvio, isso é óbvio, né? Só que no artista não. Eu percebo que hoje o meu trabalho, tanto o meu trabalho como o nosso parte de ensino, ele se vende. A prova disso é que o curso de estúdio que eu dou presencial, a gente já está indo para qual turma? 16ª turma, criei ano passado o curso. A do sítio, a gente está indo para 8ª turma e a gente nunca fez um tráfego pago sobre isso. Claro, o meu alcance do Instagram ele é muito alto, mas a forma como a gente mostra a experiência de viver isso e a transformação que isso tem na vida das pessoas se vende. As pessoas falam, eu quero estar aí, eu quero viver isso aí também. Então é muito louco. E aí, juntando tudo isso, pondo numa cestinha, eu queria perguntar para você, porque tudo isso acontece, para quem te acompanha, é uma maravilha saber de todos os bastidores, de como funciona. Você sofre preconceito de alguma forma? Assim, dos vários que devem acontecer? Por ser nordestino, por ser homossexual, por ser também um fotógrafo que de repente utiliza do Photoshop, assim, você acaba sofrendo um pouco. Como é que é isso, assim? Que eu às vezes fico preocupado, que eu falo assim, cara, eu não sofro tanto hater. Mas será que as pessoas, porque tem o amor e o ódio, né? Do mesmo jeito que vem os haters, tem as pessoas que amam. Isso pensando hoje em dia, é bom pro engajamento, é bom pra você se manter ali nos tópicos. E às vezes eu sinto do tipo, nossa, tá faltando uns haters aqui pra eu poder criar umas discussões. Mas você sofre com essa parte do preconceito? Como é que você lida com essa questão? É assim, não sei se é porque eu não sou muito de ligar pra isso ou de focar nisso, mas eu sinto que eu não sofro,
Tipo assim, por ser nordestino, por LGBT e tal. Eu não sofro. Real, de verdade, assim, eu, pelo menos, não percebo. Se acontece isso, é muito velado, ou não chega até a mim. Nas redes sociais, tipo, internamente, direct, ou comentários, não sinto também, não tenho isso, né? Já tive. E eu acho assim, Rafa, eu acho que é muito por conta do lugar que eu consegui chegar, sabe? Talvez se eu não tivesse nesse lugar onde eu estou hoje de reconhecimento, eu talvez sofresse. Porque lá atrás, em 2016, 2017, quando eu estava em eventos, eu sentia esse olhar meio torto, principalmente pelo Nordeste. Então, assim, quando as pessoas percebem o nosso sotaque... Cara, no Ed Brasil, em 2017, uma pessoa chegou para mim e perguntou se lá no Nordeste tinha pizza. Pelo amor de Deus! Mesma coisa se perguntar, tem índio no Brasil, né? Então, assim, tem umas coisas assim. Hoje eu não sinto isso. Como eu te falei, não sinto. Mas eu acho que é muito pela autoridade que eu consegui conquistar. Então, as pessoas, eu acho que elas meio que engolem. Então, vão ter que engolir, de qualquer forma. E também percebo que do seu tipo de comunicação, não é isso que você quer que as pessoas vejam. Sim, você não vai ficar brigando. Não, ou querendo eu jamais... impor algo e a galera ficar... eu não levantaria essa Mas briga, eu acho que a questão do Photoshop você deve sofrer mais. O do Photoshop é o que eu mais sofro. Na galera fala, não é fotógrafo, é photoshopeiro, eu recebo, só na edição. Até hoje eu recebo isso ainda, assim, principalmente em grupos. Cara, em grupos ainda acontece muito isso. No Instagram, tipo, no meu Instagram, graças a Deus, eles não vão. Mas assim, se algum aluno meu, alguém pegar uma foto minha e colocar dentro de um grupo, meu amigo, é fogo, pega fogo. Não, mas qualquer coisa que o pessoal tira print, manda pra mim, ó, mas estão brigando por causa de tu. Eu falei, deixa brigar de se matar lá e tá tudo bem. E aí, vamos falar um pouquinho do final, do finalmente, que a gente tá chegando já no final do nosso bate-papo. Já passa muito rápido. Eu falei que era 6 horas, mas eu acho que eu não teria tanta pergunta assim pra ficar esse tempo todo. A gente vai dividindo. A gente faz depois 2 horas em outro, etc. Durante todo esse processo, é óbvio que as pessoas querem saber o que pensa o Gilmar, como faz o Gilmar, e você acabou se tornando professor e mentor de muitos profissionais no mercado. Como é que é esse processo de compartilhar? O quanto isso acrescenta no seu dia de se desafiar a falar, cara, agora tem uma galera me acompanhando, estão chegando no mesmo nível, preciso continuar correndo para não me alcançarem no sentido, tipo, eu preciso estar sempre à frente para poder compartilhar e ensinar isso às pessoas. Como é que é essa questão de ser o professor da galera? Eu muito cedo, eu entendi, né, eu descobri, na verdade, que a minha missão aqui era compartilhar conhecimento, né? Eu sempre brinco, eu sempre falo assim que eu achava que a minha melhor versão era fotografar até descobrir o Gilmar, mentor, professor, né? E realmente é algo que eu gosto muito de compartilhar conhecimento. E eu acho que vem muito do Gilmar de 2013, quando precisava de ajuda e ninguém compartilhava, e muitas das vezes ninguém ensinava nada. Então isso me deixou muito frustrado. E eu falei, cara, eu vou fazer diferente, eu vou ensinar tudo que eu aprendi, né? E eu venho fazendo isso há muito tempo. E é surreal, assim, é surreal você perceber que alguém mudou de vida, que alguém teve a fotografia, a vida transformada através dos teus ensinamentos, né? Baseado na tua história, na tua bagagem enquanto fotógrafo, né? Então, assim, não tem preço. E eu sempre falo que o que as pessoas pagam para aprender comigo, para ser mentorado pela nossa equipe, não é o principal. O principal é a transformação que isso causa na vida dessas pessoas. E às vezes a gente duvida. É muito bizarro isso. Às vezes eu fico, será que esse depoimento que a pessoa mandou, será que eu sou tudo isso? Será que eu mudei tudo isso mesmo? Será que a pessoa não tá falando só para... E você vê que não, né? Então, quando você pega alunos que, por exemplo, que iam desistir da fotografia e a última cartada era falar, pronto, ó, esse meu último dinheiro da minha vida eu vou dar pro Gilmar, se eu não mudar, eu paro por aqui. E quando você vê que a pessoa acertou, que ela mudou e que hoje ela tem um negócio, tá lá construindo um estúdio gigante, comprou um carro, comprou uma casa e ela manda áudio pra você falando, Gilmar, olha, isso aqui é culpa tua. Tudo isso que tá acontecendo foi por causa de você. Manda foto de uma chave de uma casa. Aí você fala, caraca, mano, que bizarro isso. E aí, só que ao mesmo tempo, é muito legal porque eu vivi isso. Eu venho de uma família muito humilde e que a fotografia mudou tudo da nossa vida, na minha vida. Não só da minha vida, mas da minha família toda, né? Então, assim, se deu certo comigo e eu vivi isso, e aí é isso que me conforta e fala, cara, é isso. Tu também consegue, com você também vai dar certo. Eu não sou diferente, eu não sou uma pessoa especial, não sou. Você também pode conseguir também, só que só depende de você. Quando você sabe o caminho certo pra você ir, cara, só vai. E eu pego muito isso, eu pego muito o que eu vivi, o que eu fiz pra eu chegar aqui. E eu falo, ó, eu fiz isso aqui, se tu fizer,
não tem erro não, porque eu não sou diferente de ninguém. Tem que acreditar, né? Muito, tem que acreditar. Eu sempre falo isso, tem que acreditar muito. Mas principalmente tem que arregaçar as mangas e ir, sabe? E sempre eu falo, entender que tudo é um processo. Não é que você vai estar comigo hoje e amanhã você já vai estar conquistando o que você queria. Não é, é um processo que muitas das vezes depende mais de você do que de mim, né? E eu sempre levo muito essa palavra pra galera, assim, de que, ó, você sabe pra onde você tem que ir agora vai acreditando. As ferramentas estão aqui. Estão aqui, agora vai, só né? abrir o mato. E a prova disso é que a gente tem o case de sucesso de muitos alunos. Tipo assim, muitos alunos que passaram pelas nossas mãos estão aí voando, estão com seus estúdios, estão dando workshops, e a gente faz questão de ir lá pro workshop da pessoa para prestigiar. Eu vejo de vez em quando né? postando. Então, eu gosto muito disso. Eu gosto de ir lá e falar, poxa, que massa que você agora tá nesse papel de mentor também, de compartilhar conhecimento. E eu quero, se todos os fotógrafos que aprenderam comigo puderem ensinar, eu vou ficar muito feliz. E você a primeira pessoa a aplaudir, porque eu sei que muita gente precisa do conhecimento, né? Só que a gente também entende que nem todo mundo tem essa coragem. Eu acho que é o ponto que eu fico mais triste, assim, enquanto mentor, é que você vê que a pessoa precisa, você vê que ela tem que ter esse norte, mas ela não se permite. Ela fala, eu faço depois. Ah, não, ano que vem. Ah, não. E às vezes a gente insiste, não, vem agora. E eu tenho medo de as pessoas acharem que a gente está falando isso para venda. Tipo assim, ele tá querendo que eu vá hoje só porque ele quer vender. Não é, jamais não é isso. Jamais é venda. É porque eu sei que o que eu vou te mostrar lá no nosso curso vai mudar. Eu sei que é o direcionamento que tu precisa, né? Até porque muitos fotógrafos, às vezes, tá fotografando, mas não tem objetivo nenhum, né? Não tem propósito nenhum. E eu falo, às vezes, tu pode até saber a técnica, mas se tu não tem propósito nenhum, tu não vai chegar a lugar nenhum, né? Eu sempre falo também que se você não tem um objetivo, qualquer lugar serve. E eu acho que ninguém tá aqui acordando cedo, estudando, trabalhando para estar em qualquer lugar. Você tem que estar no melhor lugar que você merece mesmo. Essa é a única pirâmide permitida e que funciona, né? Aquela que você ensina, compartilha conhecimento e as pessoas estão crescendo juntos. Juntos, é mesmo. A gente está chegando no final do nosso bate-papo, mas não podemos deixar de falar dos novos projetos, né? O que o Gilmar está inventando agora para a galera que acompanha ele, seja na fotografia ou seja nos cursos? Tô inventando tudo, né? Toda hora tô inventando alguma coisa. Na minha cabeça é muito louca. Mas assim, a gente tá com muito projeto em mente, né? Eu posso compartilhar alguns. Claro. A gente rodando, a gente tem o Olhares no Sítio, que é a nossa imersão de 3 dias lá no nosso sítio, morando com a gente, né? Com um conteúdo super completo, transformador, desde a fotografia, edição, fotografia de estúdio, fotografia externa, iluminação, luz artificial, luz natural, marketing, venda, brand, rede social, tudo. Na verdade, é um curso completo. A gente conseguiu encontrar um formato de curso que a gente atendesse todas as áreas da fotografia, para você entender que a fotografia não é só arte, é também um negócio, né? E então, por isso que a gente quis montar esse formato do curso. Os próximos projetos que a gente está pensando aí, a gente está querendo voltar para o online. A gente está parado com o online há bastante tempo, porque a gente quis focar no presencial, mas eu acredito que esse ano ainda a gente já comece a lançar produto online. Tá tudo gravadinho, tudo bonitinho, só esperando o momento de ser lançado. E tem um projeto que a gente está pensando já, tá todo roteirizado, tá tudo pronto, né? Que vou dar um spoiler aqui, não, vou dar spoiler não. Vou ficar sabendo em off. Ele vai ficar sabendo em off, mas é muito massa. A galera vai gostar, é um projeto muito diferente de tudo que já existe da fotografia aí online. Então é algo novo, com uma roupagem muito nova e que, mais uma vez, é com o intuito de viralização. Então, assim, a gente vai dar um choque na internet quando lançar esse conteúdo. Vai ser muito legal. Muito legal. Gilmar, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. São 6 anos, mas que eu acho que valeu a pena. Muito! Acho que a gente trouxe bastante informação, conhecimento, humanidade para as pessoas, para entenderem um pouco dos bastidores do seu trabalho, de como chegou até onde chegou, por conta disso tudo que a gente pôde falar aqui e conversar aqui. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. E galera, para você que está acompanhando, lembrando, não deixe de mandar mensagem para a galera que vocês acompanham, que inspiram vocês. Super importante. Uma mensagenzinha pode fazer muita diferença, assim como muitas mensagenzinhas de hoje tá fazendo a diferença para você. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tamo junto.